em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 284. Eu sou Rafael Arinelli e o meu cineasta continua perdido. Eu sou Ismir Filho e eu me assusto muito com as coisas. É fato. É fato. Fala aí, galera. Aqui é o Bruno Sork e eu consigo fazer cara de 18. Boa. Não são, isso não é pra todos, viu? Não é. Antes do meu bigode eu conseguia, agora meu bigode... Agora já era. Eu sou Daniel Cury e eu adoraria dar um tapa na pantera em Berlim. Nossa senhora! Vai pra Amsterdã que é permitido. Mas em Berlim. Muito bem, meus amigos, estamos aqui no podcast Cinemação 284 para fazer mais uma entrevista, né? Estamos numa onda de entrevistas, pegando aí cineastas, pessoas que trabalham com cinema e tal, e é sempre legal a gente receber pessoas assim aqui no Cinemação, porque elas se tornam objeto de estudo pra gente, né? E hoje vamos colocar aqui no nosso divã virtual aqui, né? O Ismir Filho, cineasta que veio aqui para conversar com a gente, contar um pouco da sua carreira, dos seus desafios e também falar do seu filme Alguma Coisa Assim, né? Não é que eu tô falando que o filme dele é Alguma Coisa Assim, o título do filme é Alguma Coisa Assim. Não é isso, Ismir? Seja bem-vindo ao Cinemação. Cinemação, obrigado. Adorei esse nome, Cinemação. Porque não só pelo cinema, ação, mas tem uma coisa do cinemação plural, sabe? Cinema são muitas coisas. Enfim, ouvindo assim, vai pra vários... Eu gostei de cinemação. Cinema não é, cinemação. Olha, enfim, cara, nunca tinha pensado nisso. Eu também não. Explodiu. Não tinha pensado mas nisso. Isso vem porque a gente tá aqui no áudio, né? É legal, eu não tô lendo nada, então eu adoro essas interpretações, enfim, por conta do que a gente tá escutando. Que demais, cara. Que bom ter você aqui, Ismir. Com certeza vamos sugar bastante do seu conhecimento. E eu também queria apresentar aqui pro nosso público, né, o Bruno Sork, esse cara que é autor do Cinemação, já foi lido, mencionado aqui no podcast e hoje está aqui de voz presente, né, Bruno? E gravou lá atrás, né, Bruno? Você gravou um podcast pra gente lá atrás. Foi uma biografia do Brad Pitt. Nossa, é verdade. Olha. Faz um tempão. E é isso que eu ia comentar. Eu sempre estou sendo mencionado aqui. Seja no Repercussão, no Plano Detalhe, sempre, o Bruno Sork escreveu tal coisa, Bruno Sork. Poxa, satisfação demais. E da última vez que eu participei, eu ainda nem fazia parte realmente do Cinemação, né? Eu só fui convidado. É verdade. Pô, agora eu tô vestindo a camisa aqui, legal, mano, fazer parte do time. Pô, que demais. É isso aí. Então hoje o papo vai ser essa entrevista, né? Um papo super legal que a gente vai trazer aqui com o Ismir. Então vamos bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Você sabia que conversar com a gente é também uma forma de estender, né, o papo sobre o que a gente fala aqui no podcast? Então, se você tem vontade de trocar mais ideia, falar um pouco mais, né, sobre o que acontece, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente discute aqui dentro do podcast, é muito legal que você faça essa interação. E para fazer essa interação, existem várias formas. A principal delas é você visitar o nosso site, o cinemação.com. Lá no cinemação.com você vai encontrar todos
todos os podcasts que a gente publica, vai conseguir mandar seu comentário, né, direto lá pro post desse podcast e a gente vai ler aqui. Outra forma também é você mandar um e-mail aqui pra gente para contato@cinemação.com e mandar seu comentário. Pode ser sobre esse podcast, sobre podcasts passados, pode ser dicas, sugestões, críticas, o que você quiser. O importante é que a gente continue essa teia de conversas, né? Que essa conversa ela se estenda por mais e mais tempo. Então vai lá no cinemação.com, acompanhe a gente nas redes sociais e envie seu comentário falando sobre o que você achou deste e de outros podcasts. E se você quiser contribuir para com a nossa independência de produção de podcasts, se você quiser que a gente faça ainda mais podcasts, que a gente continue produzindo o que a gente produz, você vai gostar de ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. É só clicar lá no botãozinho Contribua no topo do cinemação.com, na página do cinemação.com, ou então entrar em cinemação.com/contribua. Você vai ter 3 plataformas diferentes para escolher qual delas é melhor para você. Vai poder escolher o valor que melhor couber no seu bolso a partir de R$1, ou seja, dá para contribuir a partir de R$1, já ajuda muito a gente, e a gente vai ficar cada vez mais independente, mais feliz e produzindo cada vez mais desse conteúdo que você gosta. Lembrando que está chegando ao fim, né? Está chegando aquela data limite para que você possa interagir e mandar lá a sua pesquisa no Pod Pesquisa. O Pod Pesquisa 2018 acontece agora até dia 15 de agosto e é uma parceria aí da galera da ABPod com a CBN, a Rádio CBN. E aí é bem legal porque tá tendo um alcance bacana, mas acima de tudo, você que escuta podcast pode contribuir ainda mais para que a gente que produz podcast consiga te entregar um produto melhor. Por isso, a gente pede para que todos os ouvintes do Cinemação visitem o site, né, o abpod.com.br/podpesquisa, e você vai ter lá um botão para você preencher a pesquisa e deixar suas respostas. Por que é importante você, como ouvinte do Cinemação, escrever lá, colocar lá o que você acha sobre o podcast, responder todas as perguntas? Porque todo o resultado que tiver a ver com o Cinemação será enviado direto pra gente e a gente vai conseguir entender melhor como que o nosso ouvinte gosta do seu podcast. Então, de repente, a gente pode mudar o formato do podcast, a gente pode incluir conteúdo, pode diminuir conteúdo, tudo depende daquilo que você for falar. Então aproveita, vai lá, abpod.com.br/podpesquisa, preencha a sua pesquisa e mande aqui pra gente. Dani, você já respondeu, né? Porque da última vez você deu um vexame, hein? Agora já respondi, tá tudo certinho. Eu já fiz a minha parte e tô divulgando nas minhas redes pra galera responder também. Aí sim. Então tá aí, ó. Todo mundo já preencheu. Só falta você. Vai lá. E a gente tem muito orgulho de dizer que esse podcast é um oferecimento do Topázio Cinemas. Fundado em 1962, o grupo Topázio Cinemas atua no mercado de exibição cinematográfica na cidade de Indaiatuba, no interior do estado de São Paulo. Ele está dividido em 2 complexos, sendo um de 4 salas no Shopping Jaraguá e outro de 5 salas no Polo Shopping. Com o cuidado de manter uma programação atual, diversificada e que atenda a todos os públicos, o Topázio Cinemas prioriza a qualidade de atendimento, infraestrutura, produtos e tecnologia para oferecer a cada cliente uma experiência única, satisfatória e mágica. E dessa forma, segue sendo referência no setor de exibição em toda a região, inclusive com sessões especiais no Cineclube, no projeto Assista Mulheres e no Top Clássicos. Tá no interior de São Paulo? Vai pro Topázio que você vai adorar. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários, tivemos comentários sensacionais que chegaram aqui durante a semana. Um deles do Luiz Vilela, que é patrão aqui do Cinemação, tá lá no nosso grupo secreto no Facebook, o Cinemação Premiere, e o Luiz mandou um comentário aqui pra gente. Então fica aqui mais uma dica, né? Se você quer participar do nosso grupo do Cinemação Premiere, tem que ser um patrão do Cinemação. Tem gente que vai lá, pede autorização pra entrar e tal, a gente não deixa, porque só quem é patrão e convidado, né, aqui do podcast que pode participar. E o Luiz mandou um comentário sobre o podcast Cinemação 283, quando a gente falou lá sobre Psicose. E ele falou o seguinte: valeu a pena me recuperar para ouvir esse podcast. Isso porque ele estava ocupado e tal, estava fazendo outras coisas, né? Mas aí ele conseguiu ir lá e escutar esse podcast sobre Psicose. Psicose é um clássico entre os filmes do Hitchcock. Se você perguntar para uma pessoa
pensou sobre um filme do diretor, provavelmente, apesar dos outros grandes clássicos, será a primeira lembrança. Detalhe muito interessante sobre a obra foram mencionados no programa. Confesso que a informação sobre a morte da dublê de corpo foi sinistra. Temos que comentar que, além daquela homenagem do Gus Van Sant em 1998, tivemos mais 3 filmes, continuações esquecíveis da franquia, em 1983, 1986 e 1990, todos com Anthony Perkins. Mas, em minha opinião, a maior homenagem do Hitchcock foi feita por Mel Brooks. Se me permitem um plano detalhe, desculpe a ousadia, aconselho que assistam Alta Ansiedade, de 1977, um clássico da comédia e uma linda homenagem. Parabéns e um abraço. Olha aí que legal, ele lembrou aí desse filme do Mel Brooks. O Mel Brooks adorava fazer isso, né? Adorava fazer filmes assim com essa sátira de grandes clássicos e tal. Realmente muito legal aí o comentário do Luiz Vilela. Vou querer ver esse filme também. E eu tenho aqui o comentário do Tito. Ele comentou lá no podcast 282, né? Que foi antes do Psicose, que a gente intitulou de O Brasileiro da DreamWorks, que a gente conversou com o Ennio Torresan, e ele comentou o seguinte, o Tito comentou o seguinte: excelente entrevista, conhecer mais sobre os bastidores da indústria de animação foi muito legal, como os demais podcasts sobre produções relacionadas à sétima arte. Gostei especialmente da parte sobre o caminho para alcançar nossos sonhos, a importância de publicar sempre, e reforçar a ideia de que quem quer faz acontecer. Muitas vezes nos identificamos com atividades de pouco retorno, muita concorrência e acabamos deixando nossas vocações para trás. Vou recomendar esse episódio para muitas pessoas, obrigado. Achei sensacional o comentário do Tito, obrigado por ter comentado, e é isso, acho que uma das coisas mais bacanas que ficam são as inspirações que essas pessoas trazem pra gente. Eu não faço apologia da maconha, eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Você quer? Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. Você dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto, assim, a pantera tá quieta, de repente dá um tapa, pá, na pantera, a pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não percebe. Ela dizem, meu Deus do céu, dizem que afeta a memória, que você começa num assunto e acaba no outro. De vez em quando me dá um branco, assim. Esmir, vamos bater esse papo com você, vamos dissecar a sua vida aqui. Você já teve sua vida dissecada, Esmir? Toda vez que eu faço um filme, é sério, toda vez que eu faço um filme, alguma coisa, eu me sinto totalmente exposto. É mesmo? Nossa. Tem muita coisa de mim ali que sai, muita coisas que eu pergunto pra mim mesmo, as minhas questões. Então é muito doido se você me visse numa pré-estreia, assim, de um filme. Porque eu fico extremamente sentido que eu estou sendo ali apresentado nu. É isso. Caraca, então, que enfim, você pode dissecar aqui que não vai ser a mesma coisa. Estou muito mais preparado para essa conversa. Esmir, eu queria começar essa sua história com uma curiosidade, porque talvez muita gente aqui que tem a nossa idade aqui, né, lá pelas faixas dos 30, dos 25 e tal, lembra de um videozinho que bombou na internet e que foi um primeiro passo pra você, né, nessa carreira aí de cineasta e tal, não é isso? Acho que eu esqueci. Vocês lembram e eu esqueci. Não, o Tapa na Pantera foi... Ai, cara, foi um fenômeno espontâneo, assim, foi tão doideira, porque eu conheci a Maria Alice através do Rafael Gomes, que também fez esse vídeo aí, e a Mariana Bastos também fez, tá? A co-diretora do longa, éramos nós 3. Só que eu tinha feito um curta com a Maria Alice, meu primeiro curta em 16mm, onde ela era uma diva do teatro, assim, maravilhosa, porque eu conhecia era uma atriz underground, né? Sim. E, enfim, conhecida no meio underground, mas não do grande público. Então a gente tinha feito esse curta e nos aproximamos muito dela, porque ela é uma pessoa maravilhosa, assim, de sentar e conversar. E a gente foi querer fazer um vídeo com ela, que era um vídeo pro Festival do Minuto. E na época existia o Festival do Minuto, eu nem sei se hoje existe mais, eu acho que não. Porque, enfim, a internet veio pra falar, a gente pode pôr aqui, mas enfim, antes existia o Festival do Minuto, que você fazia videozinhos de 1 minuto. E a gente foi fazer um vídeo com ela, a gente falou, a gente quer fazer sobre uma síndica que não suporta ninguém do prédio, sei lá. Ah, beleza, a gente lançou umas ideias. Quando a gente chegou na casa dela, ela abriu a porta, ela estava vestida com aquele óculos e com tudo, assim, já, e
falou, entrem. Eu falei, gente, ela já tá na personagem, vamos lá. E ela começou a brincar disso já. E foi muito louco, porque a gente tava montando a câmera e a gente já foi gravando e virou uma espécie de documentário que chamam, né? Depois deram nome a isso de mockumentary, né? Que é o documentário falso, mas foi exatamente isso. A gente só lançou perguntas pra ela e ela foi nos respondendo. Foi como se fosse uma entrevista pra alguma pessoa que tava ali. E a gente editou isso e virou esse vídeo aí. Cara, e interessante, porque eu lembro que na época ficou uma discussão do tipo, é verdade, não é verdade? Foi até um viral, né? Uma coisa até que assim, a galera não se falava muito disso, mas a hora que lançou, todo mundo ficou, caraca, como que pode essa mulher e tal? E teve até, sabe, aquele julgamento moral também, né? Sim, ele foi o vovô do YouTube, né? A gente brinca que, porque assim, eu conheci o YouTube através do meu próprio vídeo, porque assim, não fomos nós, nenhum de nós da equipe que colocou isso no YouTube. Isso que foi o mais louco. A gente começou a escrever para festivais de cinema, porque a gente fazia isso quando fazia os curtas, e alguém colocou no YouTube. E nisso se multiplicou e eu recebi o meu curta no YouTube. Uma coisa muito engraçada. Gente, o que tá acontecendo? E eu conheci o YouTube através, e acho que muita gente conheceu o YouTube através desse link, assim. E a Maria Alice, na época, muito conhecida no meio underground, como eu falei, ela falou assim, eu não acredito que eu passei 50 anos da minha vida estudando teatro pra terminar como uma velha maconheira. Ela fala isso rindo muito, né? Porque ela ri de tudo. Maravilhosa ela. Mas é isso, entendeu? A coisa de aonde a internet pode chegar, assim. Não a gente ali naquele momento, porque hoje em dia a gente sabe que chega nesse ponto. Naquela época a gente não sabia. Então foi muito doido pra gente enquanto diretor do curta, né? E pra ela também, enquanto exposição da imagem. Foi uma experiência muito interessante. E foi um pouco antes ou logo depois do curta, alguma coisa assim? Doideira, olha só, a gente tinha rodado isso, eu acho que antes, mas eu fiz o curta alguma coisa assim em 2006, ele entrou no Festival de Cannes, isso eu lembro, ele entrou no Festival de Cannes, lá na Semana da Crítica, foi muito legal, a gente foi pra lá e ganhou o prêmio de melhor roteiro em Cannes. Quando eu voltei de Cannes, foi quando viralizou. Ou seja, o Tapa na Pantera já tinha sido feito, já tínhamos editado, estávamos mandando pros festivais, mas ele viralizou, né? Que é quando aconteceu, vamos dizer, foi logo depois que eu voltei de Cannes, do Festival de Cannes. E daí foi uma loucura, assim, porque nossa, foram sua as duas cabeça coisas. explodindo sem parar, né? Foi divertido, foi engraçado, assim, porque eu não tava acreditando no que tava acontecendo. Porque eu comecei a ser chamado pra palestras de como fazer um viral. Eu falei, gente, como assim? Como pegar uma gripe? Não sei, como faz? Estamos aí, né? É isso, né? Estamos no mundo, a coisa coletiva. A gente começou a ter noção de que existia uma demanda coletiva aí das coisas e que não era muito fórmula, sabe? Sim. E eu acho que isso fez parte, não sei se você concorda, mas no fim das contas tem muito a ver com o que eu analisei, assim, meio que rapidamente, né, da sua carreira, né? Porque eu acho que você tem feito isso em todos os seus trabalhos, você traz vários elementos que parece que vão sendo, sabe, sempre muito, tá sendo debatido, né? Assim, enfim, teve a questão, sei lá, questões de depressão lá nos famosos Doentes da Morte, o próprio, alguma coisa assim, desde dos curtas até o longa agora, você tem toda uma trajetória de vamos debater as coisas que estão em questão, né? Então, querendo ou não, é como se você tá vivendo plenamente todas as questões que vêm sendo debatidas na sociedade ao longo desses anos. Porque a gente é poroso, gente, é isso, a gente é poroso, eu vivo essa vida e eu tô no mundo me esbarrando nas coisas, sabe? Então, o que me inquieta, eu coloco pra um outro lugar, eu tento pôr pra fora e tento conversar com alguém pra falar, também te inquieta isso? Pra mim, meus filmes são um pouco assim, entendeu? Tá me inquietando, também te inquieta? E daí vem a outra pessoa e fala, nossa, me inquietou bastante. Não, isso não me inquieta. Mas aquela outra sua pergunta me inquieta. Ou seja, é assim que eu lido quando eu faço cinema. Eu tô conversando com o público, né? E eu posso conversar com um tipo de público aqui nesse filme, com outro tipo aqui. Mas eu acho que tudo, como você disse, em todas as coisas existem as minhas perguntas ali. Então, não é de fora pra dentro, sabe? É de dentro pra fora um pouco, sabe?
É uma vitrine, né? Uma vitrine para levantar questões, né? Bem bacana. É conversar. Eu acho que cinema, antes de tudo, é comunicação, né? Então a gente conta uma história, mas não é só pra eu, pelo menos, não faço isso. Não é pra entreter o outro. Enquanto eu tô te entretendo, eu tô te cutucando, entendeu? Porque eu queria que você saísse daqui e pensasse um pouco sobre isso. Porque afinal eu fiquei pensando anos pra conseguir chegar e fazer esse filme aí. Então você também vai ficar pensando um pouquinho. Então eu tenho essa ideia, assim, de que o lugar do cinema é o lugar da desconstrução do olhar. Então a gente pega uma ideia e tenta desconstruí-la pra levantar discussões que vão além da tela, sabe? Eu acho que isso é o papel do cinema. É interessante que a gente vê, né, no seu histórico que você tinha feito vários curtas e tal, inclusive esse, né, alguma coisa assim, e aí agora você vem com esse longa, alguma coisa assim, né, foi revisitar aí o filme que você já tinha feito e tal, mas do primeiro lá atrás e tal até agora já foi aí uns 13 anos, né? Então você... acho que é quase. Você passou muito tempo estudando, assim, você tinha essa intenção de ir realmente pro longa, ou, sabe, você se preparou pra isso? Como que foi essa transição? É doido, porque assim, apesar de ser o longa que mais, vamos dizer, demorou a ser feito, foi o longa que mais aconteceu organicamente e no tempo que ele quis, assim. Eu nunca fui atrás desse longa. Por que eu vou te dizer isso? Porque o curta já existia e ele era uma obra completa. Sim. Foi um curta que eu escrevi, eu lembro de ter escrito numa tacada só. Na minha memória foi uma tarde, mas eu não tenho certeza disso, porque as memórias, enfim, mas só pra romantizar, eu escrevi numa tarde. Numa tarde chuvosa. Não, pior que não, foi numa tarde ensolarada, num parque em Madrid. Olha só, tá bom, hein? Bom, enfim, daí eu escrevi e eu lembro que era isso que eu queria questionar, um pouco sobre o que estava acontecendo ali, a sexualidade, assim, as expressões acerca da sexualidade estavam ficando mais expostas. Isso ainda era questionado por alguns adolescentes e jovens e nossa, será que isso é normal mesmo? Que é o que tá na cabeça do menino ali. Por quê? Porque a gente fala de dois jovens que descem uma rua Augusta, né? Ou seja, uma rua aberta e entram numa festa normal, entre aspas, né? Porque é normal, ou seja, eu entro numa festa, eu posso entrar, tem a brincadeira, né, deles fingirem que tem 18 anos pra entrar, mas estamos lá numa festa, numa noite, curtindo como duas pessoas que podem curtir e beijamos meninos, beijamos meninas. Olha só que coisa louca, o que mudou? Então era sobre isso, porque tava saindo, principalmente a coisa do universo gay, tava saindo do marginal, sabe? Ou tinha saído do marginal, onde o lugar gay era o lugar proibido, é o lugar onde não se tem acesso. Não, hoje em dia, inclusive, eu acho que era o início da primeira balada mix. Na época, a balada que a gente rodou era uma balada mix. Você falava, nossa, olha só, é quase como... É uma novidade, sim, pelo menos acontecendo em São Paulo. É legal da gente falar que foi em 2006, né? Quer dizer, 2006, 12 gente, anos 2006, atrás. Né? Eu acho que é aí que começaram as expressões, assim, acerca, sabe, da sexualidade na própria Rua Augusta, que é um símbolo disso, muito forte até hoje. Sim, então eram perguntas que eu tava levantando, e eu acho que o conflito aí era essa amizade que não era muito bem definida, mas era essa menina que, pra manter esse amigo, teria que anular o desejo dela, que é essa dificuldade, e ao mesmo tempo, essa era a complexidade da personagem. Então isso funcionou, entendeu, como um recorte de tempo. Só que a gente, quando, assim, nesse momento que eu cheguei e fiz o curta, eu chamei a Mariana Bastos, foi aí que a Mariana Bastos deu a entrada, assim. Eu chamei ela pra me ajudar na equipe de direção e ela abraçou o projeto num grau, assim. E a gente ficou mega envolvido. Eu, Mariana e Carol, que é a atriz, e o André. E ficamos muito amigos. Então, imagina, amigos, vocês estão aí. A gente vira e mexe, voltava, virava e mexia, conjugar direito. Virava e mexia, a gente voltava e ia pro bar, beber, conversar ou viver, sabe assim? E as coisas iam mudando. Esse curta tava na gente, mas a gente percebia que o mundo ao redor tava mudando. Uma das coisas principais em 2013 foi o casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Sim. Que, enfim, foi celebrado aí. E a gente falou, nossa, olha o que está acontecendo, desde que a gente falou daquele menino que estava super maravilhado com o fato de que ele podia beijar alguém na rua ou numa festa
tida como normal, entre aspas. Enfim, então a gente tava nesse lugar. E ao mesmo tempo a Rua Augusta tava completamente apagada em 2013. Não tinha neon. O que tinha acontecido com aqueles neons? O que tinha acontecido com aqueles inferninhos que viraram prédios, obras, outras coisas? Virou algo de especulação imobiliária, assim. Então a gente tava questionando a transformação ali. E a gente falou, cara, vamos fazer esses personagens se reencontrarem de novo. Vamos falar um pouco sobre esse lugar, sobre essa rua, sobre esse mundo deles. Foi daí que surgiu essa segunda parte, que era pra ser o segundo curta. Alguma coisa assim, 2, assim. E é engraçado, porque a gente é meio megalônomo. Então é sequência de um curta. Não existe isso, assim, você fazer uma sequência de um curta 2, sabe? Daí existe, mas enfim. Mas no que a gente fez, a gente gravou tanto material, foi tão rico a experiência, que a gente falou, não, peraí, aqui tem coisa. Sabe quando você se percebe que está no meio do caminho? Sim. Você começou algo e parecia que tinha terminado, mas daí quando veio essa faísquinha de novo pra fazer a continuação, a gente percebeu que ainda estava no meio do caminho. Então, mas ele chegou a sair em festivais. Não, ele foi exibido Isso, 7 anos depois. Até tinha um nome bem literal, assim. Ele foi exibido no Festival Cultura Inglesa, porque também é uma parte financiada pelo Festival Cultura Inglesa que acontece em São Paulo. Entendi. Só que a gente poderia ter mandado para milhares de festivais, só que a gente falou, cara, a gente teve essa sensação. É legal o curta 7 anos depois, a sequência, mas ele não insere o primeiro curta. E ele fica mais forte se você vê na sequência mesmo, porque a gente chegou a fazer essa experiência, eu e a Mari. A gente vê um curta e depois vê outro e fala, nossa, olha só, então o que acontece? Foi o primeiro motivo que a gente falou, cara, isso aqui tá no meio do caminho e a gente precisa misturar essas narrativas para começar a entender a transformação do tempo, né? Como o tempo transforma e molda as relações. E foi aí que a gente falou, cara, vamos pensar isso direito, vamos pensar num terceiro ato, vamos pensar num terceiro encontro. Foi daí que veio essa ideia, inclusive, de estruturar melhor o roteiro, pensando em longa-metragem mesmo, usando as imagens que a gente tinha gravado. Então, todas as imagens captadas, a gente... Era engraçado, era um ponto de partida pro nosso roteiro. Então, tinha coisas que a gente podia inventar, né, vamos dizer assim, criar acerca das nossas novas inquietações que viriam, mas a gente tinha uma vida dos personagens já. Então, foi muito interessante trabalhar e escrever tendo uma vida já vivida, sabe, desses personagens, uma história pregressa, não tem como mudar isso, é o que temos deles. E foi aí que a gente reestruturou um roteiro, demorou 1 ano mesmo, essa escritura do roteiro, a gente foi viajar para Berlim, fizemos a pesquisa lá, porque a terceira parte ia ser em Berlim, íamos fazer esse personagem visitá-la lá, e um terceiro encontro que iria modificar, ou vamos dizer, realmente mexer com a vida deles, e esse é o encontro mais marcante de todos, e a gente estava estudando o que poderia acontecer nesse encontro, escrevendo, conseguimos captar para a terceira parte, conseguimos dinheiro alemão e conseguimos fazer uma coprodução, terminar o longa. E que no fim, só pra já lembrando do processo, a gente já sabia que os tempos iam se misturar. A gente não queria fazer a La Boyhood, né? Que é, aqui isso, depois ele vai crescendo. Não era isso. A nossa ideia era mostrar que essas pessoas, por mais que se transformassem, esses dois, eles têm um acesso a eles. Sabe aquela coisa que você pode passar 10 anos, mas você encontra aquela pessoa, você ainda sente aquilo, ou então você fala daquele jeito. Dá aquela balançada. Ou mesmo assim, sei lá, você era de um jeito com seus 18 anos, e daí você encontra aquela pessoa e você volta àquele jeito, que você coleciona todas as suas idades, né? Não sei você, mas eu acho que eu coleciono todas as minhas. Eu não tenho 36, eu tenho todas até 36. Então, é assim que eu vejo. Ótima definição essa. É isso, gente. Eu passei por tudo. Né? Eu já me vi em situações que eu tinha 5 anos, com certeza, semanas atrás. Acontece. Acho que a gente não pode ignorar isso. Acho legal a gente explorar isso. Então, nesse sentido, não importa a idade, a transformação deles, eles se acessavam. Então, a gente começou uma narrativa em que a gente mostrava que existiam 3 tempos, e o filme é assim, ele mostra que tem 3 tempos, mas, de repente, esses tempos começam a se embaralhar, porque o que vale é a narrativa emocional. Foi assim que a gente procurou trabalhar o filme. Eu ia até perguntar, porque vocês optaram pela não linearidade, né? Vocês foram costurando por sentimentos, mas essa costura deve ter sido muito mais trabalhosa, né? Muito, porque ela começou no roteiro. No roteiro, a gente pegava essas imagens. Eu lembro assim, que primeiro a gente escrevia o roteiro, eu cheguei a reescrever, eu e Mara, nós reescrevemos as cenas que estavam gravadas, que a gente já tinha meio que editado. Fizemos uma pré-edição, só pra você ter uma noção. Tinha uma timeline ali, daí tinha, sei lá, começava o filme com a cena 1, que era a cena tal, do 2006.
Daí tinha um black, onde tava escrito, tinha uma narração, agora eles andam de bicicleta em Berlim, porque a gente não tinha gravado ainda, entendeu? E voltava pra uma imagem. Então tinha uma pré-edição já contando, nossa, pra gente experimentar essa história. A gente fez aquele quebra-cabeça de escaleta, né, que a gente faz quando trabalha com cinema, que a gente coloca umas fichinhas assim por cena, e cada tempo tinha uma cor. Então tinha cor amarela, rosa e branca, sei lá. E ficava embaralhando. A gente trabalhou muito e depois que rodou, claramente, na montagem as coisas mudaram ainda mais, entendeu? Evoluíram. Eu vou te dizer, vou até te dizer uma coisa, foi ficando mais simples, engraçado, mais simples e eficaz. Era bastante embaralhado, e daí na edição que você sente, que quando você vê as imagens, sente se você tá sendo claro, né, com que você tá, por mais que exista essa proposta, que você seja claro, né, com ela. Então foi ficando mais simples, assim, e a simplicidade vem disso, né, na verdade, muito trabalho, porque você vai testando tudo e vai ficando só o que vale. Ela é bebê. Ela é bebê? Ela nunca beijou. E sabe que um negócio que eu tava pensando é como que é legal ver também. Então é legal que, assim, dentro do próprio longa, eu senti até uma maturidade. E acredito que seja tanto na sua direção, na direção de vocês dois, na questão dos atores, principalmente, assim. Porque aquela cena que eles estão no restaurante, né, e ele fala que vai casar e tal, é impressionante, assim. Eu até queria saber o quanto ela é escrita e o quanto ela sabe, assim, surgiu lá na interação deles, porque a impressão que eu tenho é que ela foi tem muito improviso, né? Improvisada, assim. É mas muito olha, viva, né? É viva. Vamos falar sobre o improviso. Vamos falar sobre o improviso, porque eu acho maravilhoso. O improviso tem cara de que foi inventado na hora, né? Sim. Mas é o seguinte, esse roteiro ele foi todo escrito, claramente, mas a gente sabia as cenas onde a gente teria que ter uma liberdade, ou seja, uma forma orgânica. A gente sabia que o bar, por exemplo, era assim. Então a gente sabia que eles iam falar sobre determinados temas. O que aconteceu com o bar? Especificamente essa cena. Isso foi em 2013, era a primeira cena que eles iam fazer depois do curta. Então imagina que eles tinham rodado o curta em 2006, quando eles tinham 17 anos, e a gente continuou, né, se esbarrando na vida, mas aí a gente decidiu que a gente ia fazer. Pronto, vamos fazer a cena do bar, é a primeira cena. Nós criamos uma biografia para ela e uma biografia para ele, o que tinha acontecido nesses 7 anos e o que eles acreditavam. A gente sentou com ela e conversamos muito, assim, dias e assim, um dia inteiro, e depois ela passou dúvidas, e depois a gente sentou junto e com ele, sem um saber da vida do outro. Aí a gente colocou eles ali naquela cena com 2 câmeras, tinha que ser 2 câmeras pra coisa, né, fluir como um diálogo natural, pra eles contarem o que aconteceu com a vida, o que eles estavam pensando da vida. Então existiam certos tópicos ali que eles iam passar, mas a Mari, que é a personagem da menina, da Carol Abras, ela sabia exatamente a opinião da Mari, que a gente tinha discutido, entendeu? Sim. Que os relacionamentos são fluidos, que são soltos, e que ela não acredita em casamento, em longo prazo. E o Caio, a gente já tinha estudado com ele de que o Caio, ele é raiz, ele quer ficar no lugar dele, ele quer se aprofundar, ele gosta, ele quer casar, ele gosta de transar muito com uma pessoa, ela gosta de transar com várias pessoas, e não uma vez só, se for o caso, entendeu? Então essas coisas foram muito estudadas com cada um, pra eles estarem dentro do personagem e improvisarem, entendeu? E daí a coisa fica... Então assim, é muito importante pro diretor trabalhar porque senão o ator, é claro que tem um potencial criativo do ator, mas você dirige uma cena, né? Então até as cenas de improvisação precisam ser dirigidas. E acho que o segredo é você criar essas arestas, para que a coisa se aprofunde. Então isso foi uma cena, por exemplo, que a gente trabalhou dessa forma. Como existem outras ali, tem umas bem escritas, mas tem outras ali, como a da discussão, que também foi assim. Mas a da discussão era diferente, porque tinha uma entrada. Eu lembro que é como se tivesse uma entrada e uma saída da garagem, vamos dizer assim. Então ele tinha o início, que era super escrito, daí tinha um ponto que eles iam lavar a roupa suja toda, sei lá, e tinha o final. E essa roupa suja, vamos dizer, bem chulamente, né? Roupa bem... essa expressão esquisita. Lavar a roupa suja. Mas enfim, eles vão falar pela primeira vez coisas que eles estão sentindo há anos. E isso foi totalmente estudado com ele e com ela separadamente. Entendi. Então é legal essa coisa, porque... sabe essa coisa? Igual a gente tá conversando aqui, que um fala em cima do outro às vezes, e no bar, meio assim, conversa de bar. E é bom isso, né? Porque não cai naquele...
Né? Fica fluido, né? Fica muito fluido. E é interessante porque, por exemplo, eu vi, assim, acho que todo mundo consegue ver bem a maturidade dos atores, né? Da Carol e do André. Mas ela também combina justamente com a idade e a situação que eles estavam vivendo lá no primeiro curta, né? Então, naquele primeiro curta, no primeiro curta, você vê, são adolescentes tentando entrar numa balada, então é natural que eles sejam de um jeito meio, sabe, assim, que tem um... eufóricos. Toda aquela, sem tanta naturalidade, porque afinal de contas eles estão experimentando muita coisa nova, né? E aí chega por exemplo, no longa, mesmo as cenas em Berlim, e você vê, né, sente tanto fisicamente a coisa óbvia, né, de estarem diferentes e tal, quanto a questão de já estarem, sabe, assim, com então a experiência, mesmo o André não tendo só essa experiência de ator, né, que ele acabou não atuando, né, que eu vi, mas você vê, assim, traz toda a experiência de vida que é do personagem e do ator ao mesmo tempo, isso se confunde, isso aqui eu achei que é o mais legal, assim, o mais bacana do... você tem razão nisso. Eu sempre falo que existe, né, a maturidade dos personagens, a maturidade dos atores, né, e a maturidade dos diretores, mas você apontou para um lugar que é legal mesmo, que é essa coisa do que a gente, quando é adolescente, a gente também é mais falso, sabe assim, um pouco, não falso, mas um pouco mais, eu não sei a minha máscara, então ainda. Sim. Então eu não sei ainda como jogar com as minhas máscaras, é isso que eu quero dizer, então às vezes você derrapa, então isso corresponde, porque quando você tem lá os seus 27 anos, que é a terceira parte lá em Berlim, você já tá mais calejado, entendeu? Você sabe com o que falar e como se posicionar. Agora uma observação, que eu acho que tem muito a ver com que poucos filmes que falam sobre isso, mas sobre o início da idade adulta, que eu acho que é exatamente essa hora do bar ali, entre outras coisas que a gente gravou. A gente tem muita certeza das coisas, né? Quando a gente chega nos 22, 23, né? É impressionante. Tipo assim, a gente já viveu a adolescência, a gente já sabe que, eu não sou mais adolescente, agora eu já sei o que eu vou fazer. E daí começa um ciclo de certezas absolutas que a gente acha que são verdades, a gente cria verdades pra gente mesmo. Então eu acho tão maravilhoso que exista essa época dos 22, 23, 24, e que os 27, 28, 29 vão dizer, mano, não, você ainda vai tropeçar muito, entendeu? Você não sabe o que você quer ainda. Então eu acho legal esse recorte do tempo em que mostra eles tendo certeza sobre o que eles acham, sobre o que eles querem, sobre o que eles desejam. Porque justamente é isso que vai ser posto à prova ali, né, vamos dizer, na época da maturidade, que é dessa idade, que é dos 27 anos ali. Eu acho muito interessante esses pontos que a gente está levantando aqui, mas eu queria dar 2 passinhos para trás, porque eu queria, assim, muita gente que pode estar escutando a gente ainda não viu o filme e tal, né, e às vezes fica meio, não tá sabendo direito do que a gente tá falando. Então, na verdade, eu queria explorar um pouco mais esse seu olhar, Esmir, do cineasta, né, porque, assim, eu particularmente gostei muito da sua câmera, do seu olhar cinematográfico, né, como você contou essa história. O filme, ele tem um timing, assim, intimista, muito interessante, que em alguns momentos a câmera te coloca realmente como um espectador, como um terceiro amigo que tá ali. Você em alguns momentos tá andando mais com o Caio, e em outros momentos você tá andando com a Mari e tal, mas parece que você tá ali, você faz parte daquela amizade e tal. E esse olhar intimista me chama a atenção quando eu vou ver os seus curtas lá atrás, os seus primeiros curtas, porque a gente percebe que você sempre teve essa questão íntima com a câmera e com contar histórias, tanto que você começou esse podcast falando, né, que você acaba se despindo quando vai exibir um filme seu e tal. O que eu queria te perguntar é justamente dessa sua linguagem cinematográfica, assim, isso é proposital? Você tem essa intenção realmente de se desconstruir contando um filme, quando você vai fazer um filme, né? Porque eu acho que é uma coisa muito sua, assim, essa câmera mesmo, assim, a gente que tá assistindo parece que a gente tava junto, mas eu acredito que você com a sua câmera parecia que você também fazia parte ali, sabe? Daquela história. É bonito porque você fala da câmera, né? Que é o que a gente tá vendo, a lente ali, só que existe uma galera ali. Exato, sabe? exato. Então o meu papel, assim, primeiro assim, eu me envolvo, eu sou uma pessoa que eu me envolvo com o meu filme, eu acho muito difícil eu me dissociar enquanto eu tô vivendo ele. Eu sou um cara muito próximo dos meus atores, na vida, atrás das telas, entendeu? Atrás das câmeras, então eu não tenho distância com eles, eu fico muito próximo a eles, eu quase me misturo, assim. Então, nesse lugar, eu tenho
uma equipe inteira para envolver nesse delírio aí, né? Virou um delírio coletivo, que eu sempre falo que o cinema é delírio coletivo. Só que eu sou o primeiro a delirar, então eu tenho que contagiar as pessoas, contaminar as pessoas com esse delírio. Então, nesse sentido, é levar todo mundo que tá ali produzindo para ir nessa intimidade junto, sabe? Então, o que você tá falando, quando você fala câmera, tem a ver com o olhar. Exato. E eu acho que é isso que muda, assim, eu sempre falo que todas as histórias no cinema, no mundo do audiovisual, elas já foram feitas, mas elas também não foram feitas. Por quê? Porque o que vale é o olhar seu sobre isso, é como você conta essa história e como você vai olhar para elas. Então, assim, o que você tá me passando uma análise dos meus outros cursos, então, levando isso em consideração, é isso, eu gosto de estar próximo. Eu quero entrar na cabeça dessa pessoa, desse personagem. Exato. Mesmo criando imagens que sejam objetivas, que, sei lá, ela debaixo d'água ali, os dois naquela floresta, ou no Saliva, mais ainda, né, que existem a menina, a Saliva é o curta que a menina vai dar o primeiro beijo, não sei se vocês já viram. Mas ela tem pavor de saliva. E aquilo vai tomando. E são uma série de sequências de sensações da menina que parece que você tá na cabeça dela. E dá uma sensação de intimidade também. Sim. É isso. Eu acho que a minha câmera, ela visa perfurar esses personagens através de questões, como eu falei, que me inquietam e que inquietam, ou que eu vejo que inquietam ao redor. E que bom que imprime essa intimidade, porque ela é muito real, sabe? Se você tira a câmera, é como se eu estivesse lá muito próximo a eles também. Não tem essa distância, sabe? Então a câmera, ela vira só o artifício que mostra o olhar que tá tendo sobre, sabe? No caso de alguma coisa assim, que a câmera na mão também, e acho que teve um trabalho muito legal dos fotógrafos ali, porque tem os fotógrafos de São Paulo. O fotógrafo de São Paulo é o Marcelo Trota. E tem o de Berlim. Como Berlim intensifica um pouco a história, eu tenho essa história com o Juan Sarmiento, que é esse colombiano que mora em Berlim, que a equipe toda foi de lá, em Berlim, né? Ele se envolveu a tal ponto que eu chegava a achar, assim, que a câmera tava respirando com os atores. A gente teve planos sequências maravilhosos, assim, porque ele tava lá, entendeu? Quando termina, tem uma cena no filme, pra quem já viu, sabe o que eu estou falando, e pra quem não viu, corra ver, porque vale a pena. Se você não gostar de nada, você vai gostar dessa cena, eu tenho certeza. Mas enfim, a cena da discussão é uma cena que quando terminou, os atores estavam assim, e o câmera também. Ele parecia um dos atores, ele tava quase ele assim, do tipo, ele precisava de um tempo pra voltar. Sim. Então, é nesse sentido que você envolve e de repente você vê que assim, aquela câmera ali tava ali dentro, entendeu? É muito doido quando isso acontece. Isso tem a ver com envolvimento. Exato. Envolvimento dos que estão ali. E não é só isso, né? Tem a parte também de você, como diretor, ter essa abertura e conseguir transmitir essa sua ideia, né? Porque a gente vê e respira muito aqui do que acontece em Hollywood e tal, e a gente percebe, assim, a dificuldade que muitos diretores têm em imprimir a sua ideia, imprimir a sua digital ali naqueles filmes. E quando a gente pega desde os seus curtas até agora, a gente consegue ver que você tem uma identidade que ela vem evoluindo assim ao longo do tempo. Então quando você consegue também transmitir isso para sua equipe, a equipe acaba comprando toda a sua visão de cinema, também o seu olhar cinematográfico e tal, a gente vê uma obra muito, muito consistente, sabe? Por isso que me chamou muito a atenção, assim, toda essa parte de fotografia, dessa parte íntima e tal. Tinha momentos no filme que eu falava, eu tô fazendo parte dessa história, eu preciso ir lá e sentar com o Caio pra conversar com ele, entendeu? Que bom, isso é bom, isso é ótimo. Eu fico assim, super, assim, feliz, assim, que você tá falando isso, lisonjeado até, porque a ideia é essa, entendeu? A ideia é que você tem essa vontade, então pra mim eu tô passando essa mensagem, mas eu quero dizer que é muito orgânico, faz muito parte de mim. Ser diretor é um estado. É verdade. Eu não sei se, entendeu? É um estado, você entra no set, a forma como você entra no set já muda tudo, não é só sobre ficar tentando convencer pessoas, de repente, é isso, entendeu? Então, eu tenho de verdade, é uma coisa que eu falo, eu tenho a maior paixão por entrar no set, eu adoro entrar no set. Então, eu acho que isso acaba fazendo com que quem adora vem comigo, quem não adora, não quer, vai embora, entendeu? É um pouco isso. Acaba sendo o estado. Tem um maestro que falou isso, que eu acho tão maravilhoso, um músico, que eu acho muito que tem a ver com o maestro, né? Um músico de uma orquestra que falou o seguinte, eu sei o maestro que está entrando para me reger pelo barulho dos passos dele.
É um pouco isso, você entendeu? O cara tá ali, mas eu sei quem é por causa dos passos dele quando ele entra na sala pra começar a regência. Sim. Tem um pouco isso, sabe? Como você entra naquele set e tá todo mundo ali. O mais difícil, assim, do set pra mim, o maior desafio é manter essa harmonia da equipe. Harmonia no sentido, estamos todos no mesmo barco, sabe? Sim. E é uma responsabilidade do diretor. Exato. Eu queria aproveitar esse tema pra você falar um pouquinho como que é a divisão com a Mariana, do tipo, como que funciona essa dança, sabe? Vocês estão sempre juntos ou não? Vocês falam assim, não, você cuida disso, eu cuido daquilo, como que funciona, como que você enxerga? Só pra complementar, é legal a gente falar que a Mariana é a Mariana Bastos, que ela assina como co-diretora, né? Sim, ali junto, e também como roteirista, né? Isso. Junto com o Esmir, Sim, total. Então, é um processo que a gente viveu muito junto. A Mari e eu, a gente estudou junto na universidade, então a gente já se conhece desde lá. E já ensaiamos essa dupla, Tapa na Pantera, por exemplo, entre outras coisas, porque eu tenho a minha produtora em São Paulo, que é a Saliva Shots, ela dirige outras coisas dentro da Saliva. A gente já teve projetos em que dividimos a direção, cada um pegar episódio, esse tipo de coisa. Só que aconteceu uma coisa interessante, alguma coisa assim. A gente não dividia funções. A gente procurava fazer tudo junto. A gente entendeu que a gente precisava ser uma voz para a equipe, para que essa voz não destoasse, entendeu? Para que um não falasse uma coisa e o outro outra. Sim. Então, primeiro, isso foi o fruto de 1 ano de trabalho juntos escrevendo o roteiro, com certeza a convivência, a pesquisa e tudo que a gente queria. Tudo era debatido antes de passar para a equipe, então a gente tinha essa premissa do tipo, ó, se alguém vem com uma demanda, vamos a gente conversar primeiro, depois pode um ou outro passar, entendeu? Não quer dizer que os dois têm que ficar falando juntinho, mas se ela vai falar com a câmera, com certeza a gente falou antes. Se eu vou falar com o ator, com certeza a gente conversou antes. Rolava muito isso. Mas a gente foi se alinhando a tal ponto que era aquela coisa, a gente estava muito alinhado. Ali no set, um take que eu não gostava, eu olhava pra ela tava com careta já também, você entendeu? Rolava muito isso. Tinha uma e tem sinergia, muito a ver, né? Tinha, e a gente brincava com isso fora, nos bastidores, e era uma brincadeira, mas na verdade eu acho que foi o segredo, viu? Que era, a gente tentava fazer tudo junto. Por exemplo, eu pedi o mesmo prato pra comer, entendeu? Eu pedi o mesmo prato que ela. A gente usava a mesma bota. A gente... Começou uma brincadeira meio disso, mas que funcionou muito, sabia? A gente, por exemplo, recebia um e-mail, eu não respondia. Eu esperava ela pra... Às vezes até lia, mas esperava ela pra responder juntos. Tem um momento que a gente... Na época da pré-produção, a gente se encontrava todos os dias pra trabalhar o filme. Então, no fim, cara, como eu te falei, não teve divisão de função. Eu acho que tem fotos do making of que tô lá e eu falando com os atores, ela na câmera e vice-versa. E isso foi até a montagem. A gente trabalha muito bem, cara. Eu não sei, é uma coisa que funciona. Ela tem o trabalho dela solo, assim também como eu tenho. Mas quando a gente junta, existe um diálogo nosso que eu acho que o filme representa isso. E é bonito também, é mais uma metáfora do filme, que é um filme sobre parceria, né, entre um menino e uma menina. O filme fala sobre isso, que não importa o que aconteça na vida, há de existir a parceria, né? É lindo quando alguém tá conectado com o outro e quando existe uma mão para você dar, né, e seguir. Então eu acho que o filme fala sobre isso e reflete a nossa parceria na direção também. Que demais, sim. cara, que demais. Naquela cidade, cada um sonhava em segredo. Menino sem nome conheceu a garota sem pernas. Ela não tinha pernas, mas mesmo assim, não precisava de ninguém para ir embora. Porque o Rafa falando, eu acho, né, não sei, Rafa, você me confirma, que o Rafa ainda não viu os famosos Duendes da Morte. Não, que foi um que eu vi, e aí ele falando, eu falei, não, faz sentido porque a mesma coisa acontece nos famosos. Só que eu acho que pelo menos a impressão que eu tive, né, é que talvez o que você faz com a Mariana tem um pouco mais de, sabe assim, de ser um pouco mais frenético, um pouco mais de energia, ou pelo menos talvez seja só nos famosos que você foi pra aquela coisa mais... Tem a ver com o nosso encontro. Nosso encontro é frenético, é enérgico, você entendeu? Até isso traduz. Não, os Duendes, ele tem um mergulho num tempo, né? Ele fala sobre um interior, ele fala sobre um assunto bem difícil, né? E que eu vivi
vivi isso. Então essa coisa eu tenho a internet como janela pro meu mundo, mas que mundo é esse que eu vivo? Será que eu quero viver nesse mundo? Os famosos Doentes da Morte questionam o suicídio, né? Então é muito mais denso e foi uma viagem, uma jornada muito, muito pesada. Eu tenho outros trabalhos, por exemplo, eu tenho o Covid-Strasse 52, que é uma experiência de live cinema que ficou em cartaz no Museu de Imagem e Som. E não foi pra cinema porque justamente era live cinema, era cinema ao vivo, que eu editava ao vivo. E aí era uma experiência de multitelas, tinha os tempos, mas existia uma vivência. O meu próximo longa, que chama Verlust, que já está montado, estamos em finalização, ele é outra praia. Inclusive ele é rodado numa praia, mas ele é outra praia, porque ele puxa mais o tempo dos duendes, de um estado de reflexão e fala sobre perda. Você entende? Eu acabo assim, acho que qual que é nesse sentido que eu não consigo ver se eu tenho uma identidade, uma assinatura, sei lá. Acho que talvez a minha assinatura seja me envolver demais com os temas. Você entendeu? Porque quando eu tô falando sobre uma coisa, eu vou. Daí eu tô falando sobre os 20 e poucos anos dos paulistas da Rua Augusta, né, que eu também sou. Daí eu vou pra outro lugar, entendeu? A galera fala rápido. E daí eu tô falando sobre a perda irreparável, que é outro filme, nossa, eu vou refletir sobre as coisas que eu perdi, ou que eu acho que eu perdi, que na verdade não é nada de... Enfim, é isso que eu quero dizer. Eu acho que eu tenho um compromisso com a pergunta que eu estou lançando. É isso. Aliás, só queria comentar que assim, eu amo os seus títulos, cara. Eu não sei se você colocou o título em todos, mas olha... Eu quero aplaudir você. Eu quero ser seu amigo. Não, me adiciona em qualquer lugar. Porque eu sou muito criticado pelos títulos e eu acho eles mó legais. Eu também gosto. Como assim? Não. Pois é, Bruno. Pô, eu achei legal também. Não, porque isso, eu também gosto. Eu gosto dessa viagem. Eu gosto, os nomes pra mim, eu adoro que os nomes sejam senhas. Senhas no sentido não de você, de te afastar. Não, a senha tá ali, é um mistério. Tenta desvendar esse mistério. Eu adoro filme assim, entendeu? Só que tem gente que tem preguiça um pouco e não gosta. E daí fica achando que o nome é difícil e que isso me afasta de... não, gente. Então é porque você não gosta do diferente. Então, porque você não gosta do diferente. Não, e tem um quê ácido também nos seus títulos, né? Porque, por exemplo, Saliva é muito provocador. Eu gosto também. Entendeu? E daí é isso, assim, o alguma coisa assim ainda fica nesse lugar, mas ele brinca com essa coisa de que não é nenhuma coisa nem outra. Exato. Sabe? É alguma coisa assim. Mas é engraçado, porque eu sou assim, Bruno, eu vou te falar, ou as pessoas gostam bastante dos meus títulos, ou elas não gostam, não tem do tipo... 880. Total. O novo que é Verlust, gente, Verlust, olha que palavra linda, Verlust. Verlust sonora, significa, né? Olha só, Verlust significa perda em alemão. Mas, como Caetano diria que só se pode filosofar em alemão, Verlust, o radical do Verlust é a perda e a vida, o prazer no seu estado máximo, numa mesma palavra. É como se perda e vida, ou perda e prazer no seu estado máximo estivessem na mesma palavra. Ou seja, a perda, ela já evoca a transformação. Olha que maravilhoso. Você tem uma palavra que significa perda e transformação. Perda e vida. Isso não te dá uma outra compreensão sobre a perda? Totalmente. Do tipo, você não vai querer perder as coisas que realmente você quer viver? É muito doido. Então, assim, isso passa nessa palavra. Mas ninguém reclamou desse título, né? Pelo amor de Deus. Olha, ou já reclamaram também. Você vai fazer parte da minha campanha a partir de agora. E eu vou te pôr em contato com todos os envolvidos do filme. Então, é isso. Não, mas será que não tem um nome que seja mais pro público? E eu falo assim, mas gente, esse é pro público também. Eu não entendo quando começam umas divagações abstratas sobre o público. O público como uma coisa geral, ou como... O que é o público? Gente, não sei o que é o público. Viu, Esmir, deixa eu te perguntar, mas, por exemplo, no caso do Verlust, tem algum momento em que isso é comentado, falado ou não? Porque a minha pergunta é basicamente assim, no sentido de, você acha que o filme tem que ser uma obra meio fechada e dentro dela eu encontro as respostas? Não, ou seria algo no sentido, ou pode ser no sentido de você em nenhum momento vai falar sobre isso e aí eu tenho que depois dar uma pesquisada? Mas peraí, não, daí tem um limite. É bom que você falou que tem um limiar, né? Você também não quer fazer uma coisa para ser prepotente, nem... Não é essa a intenção. O Verlust,
é a tatuagem do ator principal. Ele comenta sobre isso logo no início, e isso tem a ver com o título do livro que ele tá escrevendo, que tem a ver com tudo que tá acontecendo naquela casa de praia. Claro. Então ele chega a falar sobre isso e a gente vai vivendo o verlust daqueles personagens. E eu não posso falar, a gente vai vivendo a perda dos personagens. Agora eu só falo, a gente vai vivendo o verlust do personagem, porque ele expõe o que é o verlust. Então tem isso, tá? E é importante, porque senão você fica indecifrável. Exemplo, tem um filme maravilhoso português, da Teresa Vilaverde, um último dela, que o nome é Colo. E você fala, Daí você vê o filme, nesse caso ninguém vai falar colo, mas se você, quando termina o filme, você entende que aquelas pessoas, elas estão pedindo colo, você entendeu? Isso eu gosto num filme. Eu nunca falaria verlust e daí todo mundo sairia, mas o que é? Vou procurar no dicionário. Não é isso. Mas que esteja ali inserido, entendeu? Os famosos duendes da morte tem ainda mais ainda, porque existe um guia que é o livro, que teve um diálogo com o livro também, entendeu? Teve várias interpretações sobre o que é os duendes, o que são os famosos. Bob Dylan são os famosos. Será que aqueles ali que estão vivendo naqueles vídeos são os duendes? Enfim, N coisas. Eu adoro essas divagações, gente. Eu adoro que as pessoas saiam do cinema com perguntas, porque aí o filme começa. Eu sempre acho que o filme legal é o filme que começa depois que terminou. Exatamente. Porque pra assim, o verlust é uma coisa mais enigmática, assim, né? Mas aí quando você pega uma coisa tipo, como você falou, o próprio Saliva, né, que é mais provocativo e tal. Mas é uma coisa assim, mais próxima. Ninguém precisa falar, que é uma palavra já, tipo, popular, assim. E eu acho que essa brincadeira do nome também vai muito de encontro quando a gente fala de marcas, né? Porque geralmente quando a pessoa vai criar uma empresa, vai fazer alguma coisa, ela vai desenvolver o naming da empresa, ela sempre busca também esses significados. E a marca da empresa, ela acaba sendo trabalhada não só pela empresa em si, ela tem todo um contorno ao redor dela. A gente precisa entender a função da empresa e tal. Então, por exemplo, o Starbucks. Starbucks foi tirado de um personagem lá do livro do Moby Dick. E aí conseguiram transformar isso numa marca de café americano. O que tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? Mas, tipo, tem toda a coisa do desbravar. Então, eu entendo o que você tá falando. Que é lógico que quando eu falo as pessoas não gostam, então, na verdade, dentro da seara do cinema, realmente estamos falando dos, muitas vezes, produtores ou distribuidores que encaram o cinema como produto, porque é um produto para eles também, porque eles ganham dinheiro com isso. Então, claro que eu sou o Esmir produtor também, eu sou produtor de alguma coisa assim. Então, quando vem o meu lado produtor, eu penso nisso, claramente. Só que tem um lado meu de diretor que fala mais forte e que tem a ver com, se eu der a senha certa, a pessoa certa vai ver o filme. O que é certo? Também usei a palavra errada dizendo certo. Enfim, o que eu quero dizer é, o filme encontra o seu público e o título é muito por isso também, entendeu? Acontece, Bruno, que a gente, tô falando pro Bruno que ele criou as coisas dos títulos. Às vezes a gente se engana. Tem gente que se apaixonou, por exemplo, que já me disse, eu sou apaixonado pelo seu filme Os Famosos da Morte, mas realmente eu quase não vi por causa do nome. Daí você pensa isso pro próximo filme também. Você fala, eu achei que as pessoas que gostassem do título. E não, as pessoas são complexas também. Então, tem várias coisas que levam você a escolher um título. É que eu sempre vou mais pro lado da estranheza do que do comum. Mas às vezes o comum faz acessar mais gente, mais ainda no Brasil, né? Ismael, deixa eu te fazer uma pergunta nostálgica aqui. Você é um cara que estudou cinema, sempre quis ser cineasta, essa profissão caiu no seu colo. Como que começou essa sua carreira de cineasta dentro do mundo? Tropeçou na frente da faculdade? Tropeçou? Tropecei, gente. Tava andando. Eu sempre falo assim, tem uma coisa engraçada que veio lá de trás. Eu fico puxando as coisas mais... Quer que a gente seja nostálgico, né? Então vamos lá. Tem duas coisas que eu atribuo. Eu lembro muito do meu pai, quando eu era pequeno, assim, 4 anos, e ele vinha me contar historinha pra dormir. E eu ficava contando a história pra ele me contar. Eu não gostava do jeito que ele contava. Olha só que louco. Ele começava a contar e eu falava assim, não, peraí. Não, ele não foi pra lá, ele não foi pra floresta. Ele foi pra uma selva onde não sei o que lá. Vai, me conta. E ele me contava e era muito louco isso, tá? Tem isso e tem outra coisa que eu atribuo à minha mãe. A minha mãe é psicanalista, né? E daí foi uma coisa que ela sempre falou, não guarda nada, meu filho, põe pra fora.
Não guarda nada, põe pra fora. Acho que essas duas coisas me fizeram trabalhar com cinema, sabe? Sim. Com audiovisual. No início das coisas. Porque é isso, assim, essa necessidade de querer, assim, na verdade, de você estar atento às coisas e servir como uma espécie de enzima catalisadora do que vem, porque você é uma antena ali, e querer colocar aquilo pra fora em forma de história, de ficção. Essa é a minha vontade. Mas, você tem razão, poderia ter sido um escritor, ou poderia ter ido pra outro tipo de narrativa. Exato. Eu acho que eu escrevia bastante, tinha uma coisa que eu gostava muito, que eram as aulas de redação. Eu adorava, eu me dava super bem, assim, eu tirava umas notas boas e tal. E eu gostava de redação, escrever e beleza. Mas eu acho que o cinema tem uma coisa que foi além, que foi quando eu falei, cara, se eu saio da palavra e coloco na imagem, ou se eu combino a imagem e o som, tem coisas que eu não consigo explicar que eu sinto. Então nem a palavra vai até a imagem e o som combinado. E eu senti isso muito forte quando eu vi um filme que chama Noites de Cabiria, e do Fellini. Não, assim, mais pelo final, porque eu acho que o filme me deixou com essa sensação que eu não sabia explicar. Eu acho que eu devia ter uns 15 anos. Porque até aí eu gostava de ver filmes, sempre gostei, mas eu tinha talvez eu tava eu não entendi o que era um filme que viesse com uma proposta, ou então que, enfim, né, que dito cinema autoral, vamos dizer assim. Foi meio que o meu encontro com Noite de Cabiria, que foi esse final que eu não entendi o que eu senti e que dizia muitas coisas. E ali eu vi uma potência, cara. E eu sempre quis fazer cinema. Eu acho que quem me lembra do colégio, assim, eu falava sobre isso. E, eu quero fazer cinema. Eu acho que foi na época também que saiu Central do Brasil, que foi um puta filme, né, que você fala, nossa, tô vendo aqui no cinema acontecer. Porque, vamos, eu não sei qual é a idade de vocês, mas eu nasci em 82, você nasceu em que ano, vocês? 86, tudo 85, por aí. Então, gente, a gente não nasceu numa época onde os cineastas mais velhos, né, pessoas do audiovisual viveram, que foi a derrubada do cinema, a derrubada da Embrafilme, entendeu? Quando se produziu 2 longas, sendo que hoje são mais de 400 por ano. E teve ano que se produziu 2 longas. Então, assim, eu não vivi isso, eu sempre falo isso porque a minha memória começa a partir do Central do Brasil. Então eu fui realmente indo nos números aumentando. Na minha época existiam 2 faculdades em São Paulo que fazia para você fazer cinema, e hoje em dia existem várias faculdades e cursos técnicos ao longo de todo o país. É maravilhoso ver isso, é maravilhoso. E as múltiplas plataformas para você contar uma história. Então, respondendo a sua pergunta, depois de todo esse passeio nostálgico, cara, o cinema, eu tive essa vontade quase intuitiva no começo para ter afirmação depois, assim. Quando eu entrei e comecei a fazer, eu falei, é isso mesmo. Eu gosto muito de set, né? Ou seja, eu gosto de ficção, né? Vamos abrir mais, né? Não é só cinema, eu gosto de ficção. Dá pra trabalhar com ficção em teatro. Mas você nunca escreveu, por exemplo? O quê? Tipo livro, né? Tipo livro, você nunca fez... Não foi porque eu acho que eu até comecei ali, eu ensaiei isso, só que eu tenho uma escrita objetiva que ela funciona como guia para transformar a imagem em som. Essa é a escrita que é o roteiro. Né? Sim. Você é muito objetivo quando escreve um roteiro. Você tem que ser assertivo, usar as palavras certas e provocar sensação em frases curtas. Não existe a elucubração. Aliás, é muito engraçado, né? Porque hoje em dia eu dou aula também, e também faço parte de comissões de roteiro. E ainda tem pessoas que escrevem muito bem, mas são muito literárias em roteiro, sabe? Sim. Ficam colocando e floreando e dissecando sensações e sentimentos dos personagens, que você sabe que não tá lá traduzido em ação. Gente, roteiro é o que a gente vai ver, é o que a gente tá vendo agora. Então, assim, o máximo que você pode fazer, o que é muito bom, é usar verbos e palavras expressivas. Eu sempre falo isso, assim, do tipo, realmente aquele exemplo, né, que, enfim, ela anda lentamente pela sala, ela se arrasta pela sala. Você entende? É uma outra imagem que você... Então, quanto mais você trabalhar isso no roteiro, vale... E é uma frase mais curta e bingo, entendeu? Você tem que fazer sempre assim. Então, assim, é essa escrita que me encanta. Eu tenho o maior prazer em escrever um roteiro, porque existe todo momento que eu fico elucubrando, que eu fico colocando, eu até coloco coisa da boca do personagem, coisa da cabeça do personagem, e daí chega um momento que eu adoro, que é esses tratamentos finais, que é quando eu começo a secar e trabalhar nas palavras para que elas tenham a expressividade que vai ser vista, ou que eu pretendo que seja vista na câmera. E isso também faz com que você traduza uma história para sua equipe.
né? Porque o roteiro é pra equipe. E todo mundo pega a vibe. Isso é muito importante no roteiro aí. Quem estiver ouvindo a gente, que eu tenho certeza que devem ter estudantes de cinema e que gostam de trabalhar com cinema, cara, pensem nisso. Eu não falo menos é mais, porque eu acho meio genérico, mas é isso, é trabalhar na expressividade de cada palavra, que isso gera imagens ali na tela. E curto e direto, sabe? Sim. Roteiro que seja enxuto, mas que seja forte, né? É aqui. Faz cara de 18 anos. Saúde Saúde. aos nossos anos de juventude. Eu comecei escrevendo livros e tudo mais, né? Eu passei da poesia para os romances, dos romances para os roteiros, e eu senti muita dificuldade mesmo nessa parte da enxugada do roteiro. Tipo, isso eu sofri demais. Só que assim, eu queria entrar num detalhe, que assim, eu comecei adolescente, aquele negócio, né, tinha que pôr pra fora, comecei a escrever poesia sem parar e tal, isso, aquilo e tudo mais, graças a uma professora que eu conheci. Ela começou a me colocar em sarau e tudo mais, e vamos fazer isso e aquilo, e eu comecei a gostar muito. Só que eu sempre quis escrever um romance, realmente, né? Só que eu sentia que eu não conseguiria ali naquele momento, continuava com a poesia e tudo mais. E aí, eu tô meio assim de falar, porque realmente é uma oportunidade única de falar isso pro Esmir. E, Fala cara, sério, agora. Cara, tudo que é sólido pode derreter. Foi graças a esse programa, a minha transição da poesia pra eu começar realmente a escrever, sabe? Que então, bonito. tipo, cara, foi uma coisa assim pra mim, assim, tipo, eu lembro muito bem, assim, do primeiro episódio que eu assisti, assim, eles tudo vestidos de gótico e tudo mais. Acho que era o episódio sobre o Macário. Macário. Né? Então, foi o primeiro episódio que eu vi. Eu lembrava da menina, né? Eu já conhecia a Mayara Constantino de outros programas e tudo mais, né? Aí eu falei, nossa, deixa eu assistir isso daqui. E aí eu lembro que eu comecei a assistir sempre e tudo mais, e aí eu comecei, vou tentar, sabe? Então eu quero usar o momento legal, aí, rapidamente, que eu levantei tudo isso aqui pra agradecer. Obrigado, viu, cara? Nossa, ó, o projeto Tudo Que É Sólido Pode Derreter foi um projeto do coração. Na verdade, assim, foi um curta do Rafael Gomes lá atrás, que eu fui a diretora assistente na época, e a gente fez e falava, você chegou a ver esse curta? Porque tudo começou com esse curta que era sobre o Hamlet, e ela fazia isso na escola, ela lia o Hamlet e lia na vida dela o Hamlet. E foi aí que a gente conversando com o Rafa, eu conversei com o Rafa e falei, cara, isso ia dar tão certo se a gente usar os clássicos da literatura e trabalhar em cada episódio um livro e a menina desvendando isso. E foi tão legal, e foi um projeto que a gente desenvolveu, que eu consegui apresentar pra TV Cultura, e na época, o que tinha me feito muito também, agora que você tá falando, era o Mundo da Lua, sabe? Que eu via muito. Então tem um lugar ali que eu gostava muito do Mundo da Lua, e a gente até brincava, vamos fazer um Mundo da Lua nosso, assim, sabe? E foi muito legal, e depois o Rafael tocou maravilhosamente bem. Tem alguns episódios que eu dirigi, eu acho que teve um que eu escrevi. Foi um projeto que a gente ficou ali juntos, foi moldado assim, mas, cara, maravilhoso. E tem muitos atores, inclusive a Caroline Abras faz um dos episódios, tá? O episódio de Ismalha. É mesmo? Ela é Ismalha. E tem muitos atores aí, jovens aí, que hoje em dia estão fazendo trabalho tanto por aí, que fizeram, assim, que são os nossos amigos, que fizeram o Tudo Que É Sólido. A Renata Gaspar, que também é do Tá No Ar, tá aí, fez lá. Cara, Eu vi o Brian Ruffo, ele gravou já um podcast com a gente uma vez, um tempo atrás. É verdade, sobre La La Land. O Brian ele era o mocinho, ele era que gostava da apaixonado. Era legal, era super despretensioso e tinha uma relação muito bacana com as obras, assim. A gente foi, deu super certo isso. Pena que é isso, cara, essa coisa às vezes de orçamento, de tentativas de continuar, porque todo mundo queria continuar e não tinha patrocínio. Tá. Porque a gente desenhou, eu e Rafa, a gente desenhou novos episódios da segunda temporada, que nunca foram desenvolvidos. Enfim, acontece. A Mariana Bastos escreveu uns 3 episódios, viu? Sim, que é sólido. Ela escreveu Quadrilha, ela escreveu da Clarice Lispector. Tô sentindo que tem uma panelinha aí, tem uma panelinha. Tem uma panelinha muito aberta a todos que queiram entrar. A gente é fluido, viu? Demais, demais.
Viu, Esmir? Deixa eu te perguntar um negócio. A questão do... Você falou assim, tudo começou com um curta, também a questão do tudo que é sólido pode derreter. E aí, assim, hoje é uma estratégia de muita gente, né, assim, porque a primeira vista, quando eu vi o lançamento, né, do longa, do alguma coisa assim, recebi o material do pessoal da assessoria, eu pensei assim, foi aquela estratégia que a gente já conhece, teve o Whiplash, fez isso, Daniel Ribeiro, né, fez com o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, tal, né, de fazer um curta, daí vamos tentar agora fazer o longa, correspondente e tudo mais. E eu achei muito interessante como que no caso do alguma coisa assim, não foi uma estratégia, surgiu, né, foi natural. E aí, mas você vê isso como uma coisa que as pessoas deveriam fazer? Quem quer fazer um longa, precisa buscar grana e tal, fazer um curta e ir pra lá? O que eu acredito? Você tá falando aí, vem na minha cabeça, que eu lembro, que o curta é o seu primeiro exercício do olhar. Então é um lugar onde você pode experimentar. É um lugar onde claramente custa mais barato, que tem menos pessoas envolvidas e você tem, como diretor, roteirista, você tem muito mais liberdade criativa para trabalhar. Então você pode experimentar. E é o lugar onde você vê se essa sua experimentação, né, se a experimentação do seu olhar atravessa as telas e vai para o público. Então você sente isso. No que você sente, ou você segue querendo contar outras histórias, ou tem alguma história que fica ali que você fala, cara, essa história não morreu. E agora que eu tô um pouco, sei lá, que eu amadureci, que eu fiz outras coisas, talvez eu possa resgatar esse curta e estender. Eu acho difícil a pessoa fazer um curta. Quer dizer, não acho nada difícil, tá? Eu acho que existem os que fazem o curta, assim, e depois pensam em fazer o longa. Acho que o Daniel Ribeiro foi a mesma coisa que eu, assim. Tinha feito o curta, só que o curta nunca morreu, pelo contrário, só ficou crescendo, as pessoas gostando, e ele teve esse chamado, vou fazer um longa disso. No caso dele, ele fez um longa que contemplava, mas ele refilmou tudo, né? Ou alguma coisa assim, tem isso de você trazer a época mesmo, né? Expor mesmo aquela época e colocar. Mas, como você falou, o Whiplash, tem o Cashback, tem aquele Medianeiras, etc. Mas tem gente, sim, que faz um curta, como se fosse uma cena, um recorte, já pensando no longa, e usa como. É ótimo, porque, de certa forma, é uma vitrine também, né? Você tá mostrando o seu olhar ali, o que você criou, essa peça, e que se tivesse engajamento, vamos pro longa. Só que você não sabe se vai ter esse engajamento também, você entendeu? Exato, essa que é a diferença. Então, assim, eu não gosto de fazer as coisas pensando num resultado. Eu acho que você tem que curtir o processo e curtir aquilo, exercitar ali o que você consegue exercitar. Porque o curta também é um recorte de um tempo, né? Ele tem que funcionar como curta sozinho, entendeu? Exato. A partir dali, a coisa você sente o termômetro, né? Se você for fazer, vou fazer o curta para que depois eu não sei o quê, aí você, é aquela coisa, né? Fico pensando no resultado e eu não curto o processo, que é o mais importante, sabe? Como realizador. Eu acho que isso conversa perfeito. Muito, né, Dani, com o que a gente conversou com o Enio, né? O Enio, a gente trouxe ele aqui para bater um papo. O Enio é Head of Story na DreamWorks, né? Um cara que trabalha muito com histórias lá. E aí a gente conversando também sobre essa questão do curta e tal, porque a gente questionou ele justamente sobre essa parte de, hoje em dia qualquer um consegue fazer curta, já é possível fazer curta com celular, então ao mesmo tempo que se desvalorizou o potencial do curta em termos de produção, você também acaba tendo muito mais possibilidade das pessoas produzirem mais, né? Aumenta a quantidade, né? E aí o Enio falou muito pra gente sobre essa procura que a pessoa tem que ter, na verdade, de buscar sua própria voz, né? De você, se você tem a possibilidade de produzir, então produza procurando sua voz, porque é a partir dessa voz que você vai encontrar que vai te tornar único no mercado. Total, o destaque vem daí. Tem muito mais coisas, mas eu acho que, proporcionalmente, os destaques são, você entendeu? Dentro de um monte de coisas descartáveis, o destaque tá na pessoa que trabalha com o seu íntimo. E nesse sentido da exposição, eu brinquei do tipo, eu me exponho muito, mas é bom que isso aconteça. E as pessoas têm que expor. Quando você expõe um olhar, uma questão, um pensamento, é sobre a exposição. Entendeu? Tem a ver com isso. E tem a ver com o seu olhar. E você desconstruir o seu olhar. Você se questionar também. Sim. E quanto mais íntimo você for, mais gente você vai alcançar, sabe? E vai se destacar. E o legal da época de hoje é que os meios de produção estão nas mãos de todo mundo. Então o destaque pode vir aqui da capital, como pode vir lá de, sei lá, Aracaju, como pode vir ali da periferia do Rio. Isso que é o legal, entendeu?
Então o destaque não tem mais a ver com alguém que descobriu ou alguém que banca, né, o agente ou não sei o quê, ou que tem dinheiro para ter os meios de produção. Não é mais isso, mas a autenticidade do olhar continua escassa ainda, entendeu? Escassa não, mas eu digo, continua sendo algo que faz alguém se destacar. Ismir, você foi um cara que você fez faculdade de cinema, depois você fez cursos, assim, você seguiu meio que o padrão, né, assim? Ou você foi mais experimentando, foi entrando na carreira? Não, eu fiz FAAP, fiz cinema na FAAP. Fez FAAP, porque, mas eu lembro que tinha um negócio de eu querer já trabalhar no primeiro ano. Aí eu lembro que a USP era integral, a FAP eu estudava à noite, eu conseguia já trabalhar e foi ótimo. Pra mim, enquanto eu fazia faculdade de cinema, eu já estava no mercado, entendeu? Eu já fui fazer, já fui estagiário de produção, fui estagiário de montagem, depois edição, finalização, virei assistente de direção, virei primeiro assistente de direção e fiquei muito pouco, porque realmente não é pra mim. Gente do céu, porque, posso falar, assistente de direção é uma profissão, hein, gente? É um talento e um dom. Talento. As pessoas acham que também a escada para ser diretor não é. E eu acho que os bons assistentes, assim, são únicos. E que profissão, viu? Assim, maravilhosa. A pessoa tem que estar centrada, tem que unir todos os... Eu pago um pau para assistente de direção, uma coisa que eu não sei ser. Eu fiz um curso de assistente de direção, fiquei impressionado também, porque eu conhecia, assim, muito da teoria, né? Mas aí eu fiz um curso para aprender, para ser um assistente de direção. Gostei do curso tudo. E a gente tem um podcast aqui, o 193, que a gente trouxe a Janaína Cabelo, que é assistente de direção, inclusive, do Afonso Poyá. E é impressionante o trabalho desses caras, assim. Sim, é maravilhoso. Eu pago um pau pra assistente de direção. Eu acho que devia ter outro nome, porque fica parecendo que é assistente de direção. Nada, a pessoa ela é uma função ali, devia ser, sei lá, entendeu? Tipo, verdade. Coordenador do set, sabe? Uma coisa assim. É verdade. Coordenador dos espaços criativos de todos vocês. Um pouco assim, sabe? Devia ter outro nome isso aí, gente. Maravilhoso. Ismir, e tem outra coisa. Você fez FAAP e tal, né? Quer dizer, vamos dizer, você fez um trajeto um pouco mais tradicional, mas é comum também da gente ouvir, principalmente da galera que tá produzindo, que tá lançando e tal, que cinema é muito prática mesmo, justamente por se tratar de uma arte que envolve tantas vertentes, né? Então, você percebeu isso também na prática, tipo, produzindo, que você tinha mais, você ganhava mais ferramentas justamente para contar suas histórias, é bem isso mesmo? Então, isso que eu falei, eu entrei no primeiro ano da universidade já trabalhando, já consegui o trabalho no primeiro ano de assistente de produção, de estagiário de produção. Então, o que acontece? Eu não consigo desvincular minha faculdade, entendeu? Em teoria e prática, porque para mim a faculdade era tudo que eu estava vivendo. Era o dia inteiro trabalhando para eu ir na faculdade quando eu conseguia, ou às vezes e sair mais cedo do trabalho porque eu ia para a faculdade. Para mim a faculdade foi isso, ela teve o meu trabalho e o que eu estudei em classe, não foi único, entendeu? Quer dizer, foi tudo junto. E eu tô te dizendo isso porque, como eu falei, eu passei por todas as áreas. É muito importante um diretor passar por todas as áreas, porque você entende o processo e o tempo das coisas. Eu já fui estagiário de produção que chegou antes de todo mundo às 3:30 da manhã para abrir o estúdio e ir embora às 6 da manhã do outro dia, porque o diretor ficou lá ultrapassando a diária, fazendo 1000 coisas. E então eu já sofri na pele o fato de ser o primeiro e o último a sair. Então, quando eu tô num set, eu olho mais pra equipe nesse sentido. Você entendeu? Porque eu saco... Sabe o que tá acontecendo? Assim como quando você faz um pedido. Eu acho muito importante, acho legal quem vem de outras áreas e já começa e vira diretor, mas eu acho importante passar para as outras áreas para entender o tempo dos processos. Tem um diretor que pede na hora e quer na hora e não entende que existe um processo, né, para as coisas. Então, isso é importante para todo mundo que está estudando cinema também. Todo mundo pode virar diretor e roteirista se é isso que quer ser, ou fotógrafo, ou som, e acho que cada vez mais as pessoas estão sendo plurais. Eu tô dando aula, eu acho mó legal que os alunos, cada um quer uma coisa diferente, eu acho ótimo. Mas procure, mesmo se você acha que você, né, quer ser o diretor ou roteirista, procure trabalhar em todas as áreas, principalmente se você é diretor, para você entender todos os processos. Foi uma grande faculdade para mim isso aí, de trabalhar.
já no começo. Se você muda muito de parceiro, parece que tá sempre começando, é isso que eu tava te falando. Eu tenho uma coisa... O que é maravilhoso, Não, né? é péssimo. O que é maravilhoso. Imagina, é péssimo. Porque você acumula experiências. Não, você não sabe de nada. Deixa eu te contar uma coisa pra você aprender comigo. Assim, anota no caderninho. Difícil essa nossa conversa. Anota no caderninho, ó. Anota no caderninho. Vou te falar uma coisa. Eu particularmente, eu nunca consegui ter, tipo... Sempre a minha segunda vez é melhor do que minha primeira, sempre a minha terceira é melhor do que minha segunda, a quarta é melhor que... Sabe, assim, pra mim, quanto mais eu conheço, mais eu transo, mais... Eu transo baixinho? Que careta! Não, eu tô zoando. E a questão teórica também, né? Sim, porque o teórico, na verdade, sabe o que é o teórico? É o grupo juntos discutindo a história do cinema, ou então, sabe, as questões que estão... Era muito legal, a teoria de comunicação, semiótica, é muito importante, você trabalha com comunicação, né? Então, sim, as aulas teóricas e o grupo que se forma ali na universidade, né? É a primeira sensação de equipe que você tem, porque cinema é equipe, né? Cinema é coletivo. E na faculdade é muito bom aprender isso, assim, você trabalha... Desde o início, assim, desde teoria da comunicação, você tá em grupo ali, sabe? Porque a gente sempre tem algumas pessoas que falam, né? Não passei não fiz faculdade, aprendi na raça e acho que não tem gente que às vezes fala um pouco de desdém, do tipo assim, não precisa de faculdade, não sei o quê. Mas eu acho que a base que ela traz não faz, assim, pra quem quer, tem mais a que fazer, né? Não sei se... Sim, gente, claro, o Kubrick fez engenharia, ele era engenheiro, até aí. Você entende? Você pode ter passado por N outras faculdades que te levem a moldar. Você só não pode desdenhar ensinamento nunca, sabe assim? Você pode desdenhar coisas que você vai aprender. Nunca, assim, sim. Entendeu? Não, eu tô falando no sentido de assim, se a pessoa, quem tá afim, por exemplo, tô afim de fazer cinema, tal, quero trabalhar com isso, vou fazer faculdade de cinema, né? Se eu tenho a oportunidade de fazer uma faculdade, tô na idade que eu tô indo pra faculdade, sim. Né? Assim, o que eu tô dizendo é que tem gente que às vezes fala, não, sei lá, sabe, vai mais pro lado técnico, os cursos técnicos, e daí você não precisa fazer faculdade. Acho que não precisa, não deve existir uma receita, mas também não pode, né, também estabelecer uma regra. Né? É isso mesmo, não pode estabelecer uma regra e acho que você tá esbarrando nas coisas, você tá absorvendo coisas, então claramente você vai usar, enfim, entendeu? Se você faz um curso de semiótica, você entende como funcionam os signos e como é a comunicação e como são os meios, enfim, isso te ajuda muito ali depois, porque você entende mais sobre isso, você bate menos a cabeça, entendeu? Exato. É maravilhoso, eu acho, eu inclusive estudo até hoje, às vezes eu vou em ouvinte volto a ser ouvinte de pós dos meus amigos, ou volto, sabe assim, eu adoro voltar pra sala de aula, sempre tô aprendendo, sim. Sabe? Isso é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo, sim, entendeu? Não quer dizer que você vai fazer cinema, você pode fazer cinema se você não fez faculdade, não é isso, mas com certeza o lugar da sala de aula ali e desse debate teórico é muito importante e só te enriquece. É sensacional. Esmir, deixa eu te perguntar sobre seus projetos futuros, porque a gente vai daqui a pouco pro plano detalhe e tal, então eu queria saber, assim, o que você tá pensando em fazer. Você falou que já tem aí um longa, né, que deve estar para sair, mas você vai ser o nosso Woody Allen brasileiro, vai ter um filme por ano aí, pelo menos? Olha, imagina. Você sabe que é engraçado, né? Porque os Duendes foi em 2010 e esse segundo é 2018, né? Então assim, e daí o outro é 2019. Assim como Saliva, alguma coisa assim, e os Duendes veio um depois do outro. Então eu sou assim, às vezes eu vou demorar um pouquinho ali, às vezes eu já volto, sabe assim? Mas assim, eu tô com o Verlust, que é um longa, que era pra ser o meu segundo depois dos Duendes, e esse sim, eu fiquei uns 7 anos escrevendo, captando. Daí foi diferente a espera, sabe? Você ficar falando que alguma coisa assim foi 10 anos, mas ele foi acontecendo, ele foi me chamando. Esse não, eu me debrucei sobre ele e foi um longa que eu tive que amadurecer as ideias, um longo super desafio pra mim. Trabalhei com a Andréa Beltrão. Olha, que legal. As principais, as protagonistas são a Andréa Beltrão e a Marina Lima, cantora. Fazendo um personagem e emprestando a persona dela, porque todas as músicas desse personagem são dela de verdade. Tem um disco que é a Marina Lima de 92 que a gente usa no filme, como se fossem músicas do passado ali. Então foi um puta desafio, assim. Filmei no Uruguai, demorou um tempo e agora eu tô numa coisa de finalização aí, que demora uns 5 anos. Tem umas coisas de aplicação 3D
que vão demorar. Então é tudo um desafio, né? Vamos ver. Mas eu acho que lança ano que vem isso aí. Fora Legal. isso, eu tô com outros roteiros que... O legal, assim, de ter projetos vários é você ter em vários estágios, sabe? Porque eu aprendi isso, sabe? Porque você tá escrevendo ali, terminando, mas tá finalizando um outro, mas já tem uma ideia pra algum, e você começa a trabalhar nessas diferentes fases. É difícil filmar 2 filmes, montar 2 filmes, escrever 2 filmes, mas se você é intercalado, tipo, acabei de filmar, tô montando, mas tô escrevendo aqui, começando a escrever, dá pra fazer isso, sabe? E é uma forma de você estar sempre, porque cinema demora muito, né? Demora muito. E pretendo sim fazer minha incursão aí em séries, já teve, né, Tudo Que É Sólido, foi uma experiência super legal, que ficou muito mais ali cargo do direção geral do Rafael Gomes depois, que eu tive que me ausentar justamente por causa dos Duendes. Eu fui filmar os Duendes, assim, mesma época. Mas tenho maior vontade de trabalhar ficção e vem coisa por aí, sei que vem. E é assim, cada uma no seu tempo, assim, não sei se uma por ano não, mas cada uma no seu tempo, porque no fim cada projeto tem o tempo, é muito engraçado, cara, você não consegue, você tem que respeitar o tempo de cada projeto, você lança, é tipo assim, você tá num barquinho, daí você lança assim um anzol, assim, sabe, tá pescando, quanto mais longe você lança esse anzol, cara, mais você vai ter que ficar ali, ó, rodando ali a manivela pra chegar até ao que você pescou, sabe? É isso que eu sinto. Quando eu miro aqui, eu vou mais rápido. Se eu miro lá longe, demora muito mais. E assim vão os arcos dos projetos. Depende muito de cada projeto. Você falou da Marina Lima, né? Bom, você tem uma ligação muito, muito louca, assim, com música, né? Você tem os videoclipes já que você dirigiu e tal. Mas, assim, a trilha sonora de tudo, completamente tudo, assim, é muito boa, cara. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito de música. Eu ouço música a todo tempo. Eu acho que eu escuto música enquanto eu escrevo. Eu coloco músicas no roteiro. Às vezes eu ouço uma música e me traz uma cena, ou o contrário. Eu gosto muito, cara. Eu acho que como eu falei, não só música, como desenho sonoro, sabe? Desenho de som, que é uma coisa que eu sou apaixonado. Se tem uma coisa, assim, você fala, quais são as coisas que você mais gosta? Eu amo set e amo estar com os atores. Amo mesmo. Tem muito diretor que eu já trabalhei como assistente que tem medo de ator. Eu não tenho medo, não. Eu amo eles. Eu amo estar junto, assim. E se eu tenho medo, eu procuro perder o medo, que é normal, natural. Mas daí eu vou lá e tento... Porque eu quero estar próximo. Eu adoro atores. Mas do processo mais técnico, eu amo edição de som. Eu amo desenho de som. Que é esse momento que você pode descolar da imagem, criar. Porque pra mim é o seguinte, olha que coisa. Você, quando vai dormir, você fecha os olhos, né? Você tem uma visão interrompida, mas o ouvido você nunca fecha. Imagina, exatamente. Por isso que a gente tá aqui ouvindo nesse podcast. Não, por isso que estão aí, eu posso hipnotizar vocês agora. Mas é o que eu faço nos meus filmes. Pra mim o som é uma cama sonora, assim, de efeito inconsciente. Se isso é bem trabalhado, eu posso jogar, entre aspas, qualquer coisa ali como imagem, porque você vai estar acompanhando isso, entendeu? Você vai estar me acompanhando. Eu acho que o som é tão importante, dar atenção ao som, porque é a camada do inconsciente. É justamente quando você não tá prestando atenção em nada consciente, como quando você está dormindo, é que você ouve coisas. E isso vira outras imagens na sua cabeça enquanto você tá dormindo. Olha só. Você produz outras coisas. Então, pra mim, o desenho sonoro é muito. E eu piro na edição de som. Eu adoro. Eu fico, assim, ouvindo coisas e mudando, experimentando. Eu adoro. É um lugar que eu gosto mais. Eu lembro... Aquela cena da floresta é incrível por causa do som. Nossa senhora. Incrível. Cara, eu não sei se você reparou. Impactante, mas, né, cara? Todo filme, ele é construído por som de obras. Isso é uma coisa que a gente fala, assim, quem já viu, vê de novo, quem não viu, presta atenção. Vocês que viram o filme, eu não posso contar para as pessoas que não viram, senão é um spoiler, mas tem um porquê disso. Mas toda a passagem de tempo e todos os momentos mais, existe uma obra acontecendo. Marretada, britadeira, tudo, assim. É muito sutil isso, tanto que você não percebe. Mas se você vir de novo prestando atenção nisso, é isso. Porque você já vai preparando para essa obra que está sendo construída, sabe? É um pouco isso. Eu gosto muito disso no som. O som conta muita coisa. E ele conta coisas que, como eu disse, né, não são na camada do consciente. Então, você percebe sem precisar raciocinar, assim. Eu senti muito isso no casamento do Caio, porque
eu até anotei, o que eu vejo sempre anotando algumas coisinhas no caderno, e aí eu anotei assim, eu tô sentindo o incômodo que ela está sentindo. Uma coisa assim que eu anotei. Porque é isso, né? Eu tava sentindo o incômodo que a Mari tava sentindo vendo ele casando, né? E toda aquela coisa. Eu falei, imaginei o que se passava. É mó legal. O casamento são órgãos dissonantes. A gente sabe que sempre tem o órgão, o casamento, tem a coisa do casamento, do religioso, etc. N coisas. E daí a gente brincou, pode ver. São órgãos dissonantes que vão distorcendo, assim. Então é por aí. É pra causar essa coisa. A gente trabalha muito nisso. Quando eu trabalho o som, eu trabalho sensação, assim, total. Ele tem que sempre somar. E outra, o som é físico, cara. As pessoas acham que não é porque a gente escuta, mas ele pesa. Pode ver quanto vai ser esse podcast aí, quanto ele ocupa um HD. É por aí. Num filme, o som é físico, você tem que deixar espaço pra ele. Exato. Se você constrói não pensando no som, ele se perde. Se você dá um espaço, isso acontece muito em offline, né? O filme tá lá offline e você fala, nossa, mas esse take tá longo. Muitos produtores falam isso pra mim. Eu falo, calma, não veio o trabalho de som ainda. Você tem até a impressão de que um take está longo, porque o som preenche espaço. Só que se eu não deixo esse take mais longo, eu não consigo preencher o espaço, você entendeu? E aí eu não consigo trabalhar o som. Então, assim, o som torna-se evidente e forte quando você deixa espaço pra você trabalhar nele, entendeu? Tem gente que põe, o som é a última coisa. Pra mim não é. O som entra desde o início, desde o roteiro, e a pessoa que vai editar o som comigo, ela vê desde o primeiro corte. Porque se ela achar que uma cena tá num tempo bom, eu deixo essa cena num tempo bom, entendeu? Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando ao Plano Detalhe, aquele momento, né, gostoso aqui do nosso podcast, onde vamos dar aquela dica. Aliás, esse podcast foi um podcast de inspiração e dicas, né? Se você aí pretende ser um cineasta e tal, o Ismir já deu pra gente um monte de dica, um monte de coisa aqui que vai servir pra gente refletir. Então, cabe agora a gente pegar aquele bloquinho, uma caneta ou o aplicativo do celular, né, Dani, pra escrever lá. E aí a gente vai dar agora dicas para você curtir melhor a sua semana. Dani, vamos começar então. Diz pra gente o que você trouxe de Plano Detalhe essa semana. Cara, eu vou dar dica de 2 episódios de podcast que eu ouvi. Legal. E os 2 têm a ver, até querendo ou não, tem muito a ver com esse episódio, porque eles basicamente fazem análises, né, de alguma obra e tal. Então eles trazem uns ensinamentos bem legais. O primeiro é o episódio 29 do podcast Trabalho de Mesa, que a gente até gravou com a Bárbara uma vez, que gravava, né, o trabalho de mesa e tal, e tava lá no meu feed, fui ouvir, e eles fizeram uma análise da série 3% da Netflix. Ah, legal. Eles deram uma detonada na série, mas falaram muito mal. Mas os caras deram umas aulas bem, assim, sabe, assim, tipo, explicaram umas coisas bem legais. Enfim, que algumas eu não tinha percebido, outras eu tinha percebido um pouco, mas eu achei muito legal. Você tava ouvindo, eu falei, não, pera, eu tava ouvindo num lugar que tava meio confuso, falei, não, vou dar um pause e vou ouvir depois com calma. Daí eu ouvi num ambiente que eu podia prestar mais atenção. E valeu muito a pena. Então é o Trabalho de Mesa 29, né, o podcast Trabalho de Mesa. Legal. E eu vou indicar também o Anticast 342, que é quando eles não estão falando de política e fazendo coisas muito loucas, eles sempre falam de algum episódio do Black Mirror, né? Uhum. E aí eles analisam o episódio 4 da 4ª temporada, né? Que é aquele pra quem viu Black Mirror, é aquele que eles usam um aplicativo de namoro, aí tem um casal e tal. E é muito legal, porque tem um momento em que fazem uma análise totalmente, assim, acadêmica mesmo, sobre relacionamentos e tal, e ficou muito legal. Ele ficou até longo. O cara, ele, assim, parou de falar do episódio pra falar sobre teorias de relacionamento, teorias super acadêmicas, pra depois voltar no episódio. Mas eu acho que vale muito a pena. Então fica aí os 2 podcasts de dica. Beleza, show de bola. Então, 2 podcasts, muito bom. Brunão, o que você trouxe pra gente então de Plano Detalhe? Tenho certeza que você trouxe dicas fantásticas.
Olha, eu acho que eu me empolguei um pouquinho aqui, eu trouxe 3 planos detalhes. Opa, melhor coisa. Beleza. Eu venho fazendo bastante entrevista, né, pelo Cinemação, e os textos e tudo mais, e outro dia um cara me zoou falando, pô, mas toda entrevista você fala do Zé do Caixão em algum momento. E eu nunca tinha me ligado nisso. Eu falei, não, então, eu tô aqui com meu livro, minha biografia do Zé do Caixão. Foi publicado pela Dark Side Books. Tem curiosos 666 páginas. O livro se chama Maldito e conta de toda a trajetória do Zé, do nosso querido Coffin Joe, desde dele criancinha, assim, matando as galinhas do vizinho para poder depois usar o galinheiro de estúdio para ele fazer as primeiras filmagens. Sabe? Que sensacional. Até ele realmente começar a dar aula lá fora, né? Falando sobre terror, né? Porque lá fora ele sempre foi um ícone, né? Diferente daqui, que ele é mais visto como piada e tudo mais, né? E o Zé do Caixão, eu venho do mesmo bairro que ele, né? A Vila Anastácio. Eu cresci lá, todo mundo sempre falava do Zé, a maioria falava mal, mas enfim. eu sempre cresci ouvindo muito sobre o Zé. Hoje eu moro aqui na freguesia, onde ele construiu o primeiro estúdio. Então, tipo, eu já morei na rua que ele morou, eu tenho, sabe, todo aquele carinho, aquele negócio de, pô, nossas vidas passaram por alguns pontos aí engraçados, assim. E foi esse livro que deu origem à série do canal Space, né, com o Matheus Nastergaile, que é também uma minissérie com 6 capítulos, assim, que é muito bom, é muito legal pra entender um pouco do que foi o Zé, né? Porque o Zé é um cara que não estudou, é um cara que ele mal sabia ler e escrever, né? Todo mundo zoou ele muito por causa que ele não sabe falar plural e tudo mais, mas é um cara que é um gênio, né? Ele criava as coisas dali, ele produzia e tal. É um cara a se admirar, assim. Legal. Com certeza. Bom, o segundo são 2 filmes que também estão aqui na minha mão, que tem um pouco a ver com o podcast de hoje, porque também tem o time skip, assim, né? Tem que é o Transpotting. Sim. Transpotting é um filme, assim, que eu sou apaixonado demais por toda aquela loucura da juventude no primeiro e depois de todo o marasmo do segundo, né? De todas as perguntas e respostas que ele traz, assim. Cara, eu sempre indico, pessoas, se você não viu isso, por favor, cara, sério, invista, é muito bom. É muito bom mesmo. E o terceiro, pra fechar, assim, eu acho que é a dica mais, assim, interessante até. Eu fiz um curso de pitching com a Krishna Marron, não tem muito tempo. Krishna é uma pessoa incrível, meu Deus do céu. Ela é produtora executiva do History, foi do History, agora é do Discovery Channel. Ela tem um canal no YouTube, também serve de indicação, que é o Imprensa Marron, onde ela tem perguntas e respostas com muitos produtores, ela faz a ponte entre nós, assim, né? E que nem ela fala, entre nós e o Olimpo, né? Entre os players, né? Ver o que os canais procuram e tudo mais, pra você ir fazer pitching com os caras, apresentar projetos, isso é demais. E a indicação em si é que ela vai estar nessa semana de orientação que a Academia Internacional de Cinema abre pro público, né? Sempre em fevereiro e em agosto. E agora, dia 9, ela vai fazer uma apresentação lá, então eu acho interessante ficar a dica para quem é de São Paulo, colar lá e conhecer ela, que ela é gente boa demais. Pô, sensacional, cara. Todos os links vão estar aqui no post desse podcast, então fica aí, né, para quem quiser ver mais sobre o assunto e tal, vai estar aqui, você clica, vai ter lá direto pro site. E agora eu vou pedir vamos todos preparar aqui nosso caderninho, porque o Ismi vai dar seu plano detalhe. Gente, é interessante que você falou da Krishna e do curso, porque o que eu tava pensando era justamente isso pra galera de São Paulo, e você já trazendo um curso, e a gente falou tanto, né, você falou de aula, de inspiração e tudo mais. Cara, tem um curso maravilhoso que chama É Nós na Fita. Não sei se vocês conhecem. Eu já ouvi falar, um curso. Né? É maravilhoso. É um Não programa. conheço. É um curso gratuito de cinema para jovens de 17 a 22 anos, eu acho que incorpora aí. Então, assim, se você quiser fazer cinema, é uma questão de você entrar no site deles e se inscrever. É um curso que dura 2 meses, tá? As aulas são durante o fim de semana. Eu já peguei turmas lá de dar aula de roteiro e direção, então eles sempre estão mudando isso. Mas o mais legal é que nesses 2 meses você tem aulas e você tem atividades práticas da produção completa de um curta-metragem. Então é do roteiro à finalização do curta-metragem. No final você apresenta esse curta. Então é um jeito muito legal de ver como se trabalha com equipe,
equipe. Eu acho que os professores, eles dão, assim, uma coisa básica de como funciona, mas o legal é que você já aprende na prática, porque o grupo, que são alunos de no máximo 20 alunos, tá? Vira um grupo, e o legal é isso, é o curso gratuito, ele é para quem mora em São Paulo, só que o mais legal é que são em regiões diferentes de São Paulo, sabe? Tem região do centro, daí tem no Capão, daí tem na Vila, não sei. Então ele sai um pouco do centro e vai para todas as periferias, então fica até mais próximo da sua casa se você morar, entendeu? Em outros pontos, enfim. Cara, foi um curso que eu tive a experiência em lecionar e vi que a galera gosta muito, e realmente a gente às vezes quer fazer cinema, ou então quer testar, ou quer ver se é isso mesmo, ou então tem isso, né, um curso é caro, e etc. Então, assim, esse curso é legal, porque você passa por um processo de seleção, claramente, mas vale muito a pena ir pros jovens que estão escutando e que querem fazer cinema, cara. Porra, isso é uma coisa. Outra coisa, e não querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas já puxando, vão assistir ou alguma coisa assim no cinema. Ele está em cartaz. Ele entrou semana passada, no dia 26 de julho, na quinta-feira passada. Ele ainda está e vai estar em 17 cidades diferentes aí na programação. São Paulo, inclusive, está em alguns cinemas. E vão, cara, porque é um filme legal de ver no cinema. Eu digo isso porque, assim, você pode ver quando você quiser. Se quiser ver na sua casa, se quiser baixar, você que sabe de você. Mas é tão legal ver no cinema. É muito legal. Por causa de som e de imagem. Eu acho que é uma experiência, entendeu? É mesmo. Então, é outra coisa. Então, se não fosse meu filme, eu também recomendaria no Plano Detalhe. Não, eu acho que, olha, toda a parte de fotografia, de som e tal do filme realmente merece. É legal também da gente falar que esse podcast aqui, ó, não tá sendo patrocinado, a gente resolveu ir atrás, trazer aqui o Smir, porque a gente realmente gostou do filme, a gente queria saber mais. Claro, até porque eu sou produtor, nem tenho dinheiro pra ficar patrocinando mídia, viu, gente? Vocês sabem, não é assim, não. Não, mas é porque é realmente assim uma sugestão legítima. A gente gostou muito, falou que, sabe, precisava conhecer mais do diretor. E vou te falar, viu, Smir, todos os entrevistados aqui que a gente já trouxe, inevitavelmente, num futuro próximo aí, estouram com alguma coisa. Então, seu futuro é brilhante, não só pelo seu talento, mas porque você falou aqui com a gente. Eu espero que meu passado também. Pois não, tô brincando. Bom, não, obrigado. Adorei o papo, eu gostei muito. Assim, quando eu falo é porque eu gostei. Não quando eu falo que eu gostei, quando eu fico falando mesmo. Senão eu sou mó tímido, gente. Tem gente que me conhece, juro, num grau assim de falar, essa pessoa não fala. E tem gente que me conhece, tipo, essa pessoa não para de falar. Então depende muito de eu ficar à vontade. Eu fiquei muito à vontade aqui, eu gostei bastante. Pô, que demais, que demais. Que bom. Bom, eu vou encerrar aqui o plano detalhe, né? Eu vou trazer um plano detalhe só. Eu tô numa bateria louca agora de trabalho, né? Que eu tô pegando muita estrada e tal. E aí, onde que eu fui mergulhar? Já que você pega estrada, não pode ficar se distraindo com o celular e tal. Comecei a baixar podcast. Podcast a rodo. Tô escutando de tudo agora. Podcast de amigo, podcast de inimigo, podcast de todo mundo aí. Que eu tinha, já tô baixando, tô escutando. E aí, eu resolvi colocar em dia um podcast que todo mundo falava bem, e eu falava, mas eu vou escutar quando eu tiver mais tempo pra prestar atenção e tal, que é o Serial. Serial é um podcast americano, foi um fenômeno nos Estados Unidos. Maravilhoso! Você ouviu? Desculpa invadir o seu plano detalhe, mas eu nunca pensei que algo ia me vidrar, né? Exato, assim, só cara. Uma história só de alguém me contando, ou seja, num podcast, né? Só ouvindo. É maravilhoso. Não, é maravilhoso, assim. E eu não fazia ideia. E aí eu comecei a ouvir o podcast e de repente eu me pego ansioso pra pegar a estrada logo, porque eu quero acabar, eu quero escutar. Virou um vício, assim. É óbvio, a gente tá falando de um podcast americano, então é pra quem tem já uma certa familiaridade com inglês e tal, né? Mas basicamente eu vou sugerir vocês começarem pelo primeiro, eles estão dividindo, né? Tem 2 temporadas já. Começa pela primeira temporada, onde eles contam a história real de um adolescente que foi preso, pegou prisão perpétua e tal, que é o Adnan Syed, que foi acusado de ter matado sua
ex-namorada, né? Eles terminaram e tal, e depois ela sumiu e apareceu morta. E aí ele foi preso, e aí o Cyril se propõe aí a tentar entender por que ele foi preso, será que ele é inocente, será que ele é culpado e tal. E é de uma felicidade, de um storytelling assim tão brilhante, que você consegue mergulhar na história, entender as dores, entender as motivações e tal, e tudo isso realmente é muito cativante, assim. Eu e o Dani aqui, que trabalhamos com podcast, né, já faz muitos anos e tal, eu acho que é um exercício sensacional para quem quer produzir, para quem gosta de podcast também, acho que é um exercício incrível você escutar, porque é cativante, assim, você quer saber mais e tal. É um exercício de narrativa, né? De muito narrativa. interessante. Mas vem cá, você tá me dizendo que tem novas temporadas? Eu só vi a primeira. Não, saiu a segunda temporada já. Olha. Eles já tem alguns episódios. Crime? É um outro crime? Isso, crime? Isso, é um outro, não é um crime, é um outro caso, é sobre soldado e tal, daqueles Black Hawk lá, aquele helicóptero no Afeganistão e tal, é outra coisa, mas que tem a ver também, ele foi condenado, tem a ver com algum processo criminal, mas ainda não fiquei, sabe, não mergulhei muito nele, porque falta um episódio pra eu terminar a temporada 1 do Serial, então eu tô assim completamente vidrado nele, então vou sugerir pra você que gosta de podcast, que você vá lá, e vou te dizer uma coisa aqui pra você que é ouvinte do Cinemação, esse podcast tá me inspirando a fazer um podcast diferente aqui pro Cinemação, então aguarde que 2019 vamos ter novidades, hein? Vamos ter novidades. Ótimo. Opa! Chegando aqui no final de mais um podcast Cinemação 284, tivemos aqui o prazer, a felicidade, né, de conversar aqui com o Ismir, que trouxe pra gente toda a sua sabedoria aí, né, dentro do cinema, né, das narrativas, do entretenimento e tal. Então, Ismir, primeiro eu queria agradecer, assim, imensamente você ter disponibilizado o seu tempo, vir aqui conversar com a gente, com o nosso público. Realmente foi demais. Tenho certeza que agregou não só pra gente aqui que conversou com você, mas também para todos os nossos ouvintes, e queria que você também deixasse aí, né, se você tiver site da produtora, rede social, o que você quiser passar seu aí, para que a galera acompanhe seu trabalho, esteja a par do que você tá fazendo, para que eles possam acompanhar mais seu trabalho. Primeiro assim, agradecer vocês também, já disse que foi muito bacana o papo, fiquei muito à vontade, e sim, meu nome é Ismir Filho. Então, assim, eu tenho esse nome muito estranho, né, gente? Então, eu não sei quem mais tem esse nome. É muito fácil me achar. Isso é bom e ruim. Se vocês quiserem me achar pro bem, de boas, vocês podem estar lá, Ismir Filho, em todas as redes. Eu tenho rede mesmo, eu sou mó ativo, eu gosto pra caramba da internet. Eu acho que veio pra isso mesmo, pra se espalhar e acabar com as... Enfim. Acabar e trazer outras coisas, mas também esse é outro podcast. Mas, Ismir Filho, tudo junto, provavelmente Facebook, Instagram, tudo Ismir Filho, tudo junto. Agora também, para o longo, alguma coisa assim, tem uma página no Facebook muito legal, que é a página www.facebook.com/alguma coisa assim. Por que é legal? Porque a gente construiu essa página, tem o curta e tem todos os nossos making-offs de processo. Então fala como a gente construiu o roteiro, fala como a gente tem cenas lá de 2006, 2013, anedotas. No final fica vindo os trailers, as peças e tudo mais. E até ia indicar que quem gostou do filme, ou mesmo ainda quem não viu, tem um clipe lindo que a gente fez, que é com a música tema do filme, que é Into Shade, que é uma música maravilhosa do Lucas Santana, composta pelo Lucas Santana e o Arton Lindsay, e ele canta com a Bárbara Eugênia, e a gente fez um clipe na Rua Augusta dos dias de hoje, com os dois descendo a Rua Augusta e imagens inéditas do longa que não estão no filme. Olha, foda. Esse é um clipe aí que vira um plano detalhe / indicação aí pra vocês verem. Não, porque é legal, assim, ele instiga a ver o filme, mas também quem já viu e gostou, mergulha aí na vida dos personagens. Tem cenas que a gente jogou fora, cenas, assim, muito legais que a gente teve que jogar fora, que cinema é corte, né? A gente joga coisas fora. Mas é isso. De qualquer maneira, a página no Facebook, alguma coisa assim, conta todo o processo e bastidores do filme, se você vai rolar a página desde lá atrás até o fim. Então,
E respondo comentários, viu? É super ativo. O longa é super ativo. Já responderam os meus, já. Super ativo. E é legal, assim, no final você vai ver, no final tem mais as peças de divulgação, mas lá no início, pra quem inclusive gosta de cinema e essa coisa, cara, tem vários textos que a Mariana mesmo que conduzia isso dos textos, contando como foi mesmo, sabe? A ideia, o processo, como é escrever um longa, como tem teste de elenco dos meninos, lá em 2006, os atores. Tem umas coisas divertidas lá, se vocês quiserem se aprofundar no universo do filme, ou até conhecer mais o filme antes de ver nos cinemas. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Brunão, muito obrigado também por você estar aqui com a gente. Foi mais uma participação sensacional e com certeza você vai voltar com mais frequência do que você mesmo imagina. Agora eu gostei, obrigado mesmo. Obrigado de novo. Gosto muito, cara, gosto muito de gravar assim. Fiquei um tempo longe, vocês me trouxeram das cinzas agora, gostei bastante. Queria agradecer mesmo pro Rafa aí, um abração, cara, muito obrigado por sempre me acolher, por ter colocado eu no time. Obrigado ao Dani, porque, foi muito engraçado a gente se encontrar aquele dia na Paulista, do nada. É, verdade. Foi do nada, eu olhei pro lado, caramba, é o cara do cinema. Opa, Dani! Olha só. Foi bem interessante. Cara, obrigado, Esmir. Eu já te falei, obrigado no meio do pod. Sério, fez parte da minha transição. Eu acho isso foda demais. Continue com seus títulos, pelo amor de Deus. Não dê ouvido às outras pessoas. Mas agora, se alguém falar alguma coisa, eu vou passar o seu telefone. Por favor. Eu vou falar assim, então, eu tenho uma pessoa que ela tá junto comigo e ela é defensora dos meus títulos. Você vai falar com ele, não vou mais explicar aí. Pode mandar que o Sork aqui fala, não tem problema. E, cara, pelo amor de Deus, faça o André continuar atuando, tá? Esse cara é muito bom. Adorei, vou contar pra ele. Não, ele é psicólogo, ele é psicanalista hoje, né? Ele tem pacientes, ele dá aulas, mas ele adora isso, porque, enfim, tá muito nele também. E não deixem de ver o filme no cinema, pelo amor de Deus. Eu tive o privilégio de assistir ali no ventre da Augusta mesmo, que foi demais, tá, pra estreia. Eu achei foda. Muito legal. E, cara, obrigado aí, gente. Abraço. Porque se você for ver o filme no cinema, você desce a Rua Augusta e já vê o cenário onde cara, foi feito isso foi ótimo. É mó legal. Quando acabou o filme e eu saí ali, eu falei, caramba, é isso, sabe? Tipo, tá ótimo. Você tá no cenário do filme na Rua Augusta, é uma oportunidade. É verdade. Então é isso, gente. Muito bom. Valeu, gente. Obrigadão pela participação de todo mundo. Tô muito feliz. Tive uma aula agora. E terminando esse podcast, se alguém que tá ouvindo aí quiser ir pra uma balada na Rua Augusta, é só me chamar. Até mais. O podcast Cinemação 284 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.